Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Padrecast. Hoje, mais uma vez aqui reunidos, eu quero lembrar você a importância de você estar aqui com a gente, sempre convidados excelentes de altíssimo nível. Então, hoje, lembrar também, não deixa de seguir as nossas redes sociais. Você que está já aí entrando online com a gente, você se inscreve no nosso canal do Projeto Juntos pela Vida, porque isso nos ajuda também a notificar, avisar você a cada semana, a cada transmissão, não só do nosso Padrecast, mas de tudo aquilo que acontece no nosso YouTube aqui, do Projeto Juntos pela Vida, da Rede Vida, também as nossas redes sociais. Seja bem-vindo, bem-vinda. E eu já vou chamar de cara porque, olha, eu estou interessadíssimo no assunto, ó. E eu já estava olhando, para não dizer que é conversa minha, eu já estava folheando os livros. Ó, ele escreveu Suturando Ideias, depois Escrito em Letra de Médico, esse foi o primeiro que eu abri. Tem coisas incríveis, aqui tem até uma oração, que depois, se a gente consegue, eu vou ler um pedacinho para vocês. Depois, Últimas Cartas de um Médico, eu vou perguntar por que as últimas, né? Se é a partir da vida de outro médico. E esse em duas versões, para quem aprecia ler no português e quem aprecia ler no inglês também, está aqui, Após um Tumor Cerebral. Então você já tem uma ideia que hoje a gente tem alguém aqui que está ligadíssimo na ciência e é com muita, muita alegria, uma honra. Ele tem uma agenda assim que não é nada fácil. A gente está há meses dizendo, doutor, arruma um espaço para a gente, tenta aí um horário na sua agenda, e a gente recebe nessa noite. Doutor Júlio, seja bem-vindo. Alegria tê-lo aqui, uma honra. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho inovador, né? Padrecast, um nome genial. Não, a gente tá tentando aqui, né, trazendo assuntos diversos. Ó, e você tá vendo, acho que já deu para mostrar, né, João? Nosso cenário hoje tá diferente. Além do nosso tradicional pão de queijo, né? A gente tem aqui um corpo humano bastante... como é que eu posso dizer, doutor? Sem falar bobagem. Como é que... Exposto, Exposto, né? Tá vendo? Exposto. Depois a gente tem um crânio. E aqui o que seria? O cérebro humano? O cérebro que vai ficar o presente para o cenário. Gente, vai ser olha... o primeiro podcast que vai ter um cérebro exposto. Tá vendo? É para dizer que somos pessoas pensantes aqui, isso entendeu? Mesmo. Que nós... É melhor assim, João? Tá bom assim? É. Que a gente, então, hoje, o assunto medicina, neurociência... Mas me diz uma coisa, doutor. O senhor de onde? Qual a sua origem? Eu vi que tem um sotaque bonito. Sou baiano. Sim. Fiz faculdade de medicina na Universidade Federal da Bahia, que inclusive foi a primeira universidade do país. Maravilha. E minha história com a medicina foi inusitada porque eu não tenho nenhum familiar médico. Não? Né? Foi meio que a primeira geração da minha família. Depois minha irmã também fez medicina, aí fez anestesia aqui na USP. Desde de novinho... Bom, o senhor é muito jovem, até eu vi o currículo dele e falei, não é possível. Será que não é o currículo do pai dele que ele está trazendo? Não, né? Mas que bonito isso. E desde sempre essa foi a ideia, não? Não, isso é bem diferente, assim, porque na minha história eu estudei numa escola católica, Nossa Senhora da Conceição, que era uma escola mais de bairro lá da Bahia, né? Mas uma escola bem boa. Quando chegou na 8ª série, eu consegui uma bolsa numa escola muito de ponta lá em Salvador. E aí, é uma escola que até hoje é bem conhecida, tudo. Aí, quando eu entrei nessa, meu mundo meio que se abriu, né? Que a gente sabe que as diferenças de classe, às vezes você não... Então, lá atrás, eu não pensava muito em fazer medicina. Porque eu não tinha familiar médico, não tinha muito vínculo, nem coisa... Quando eu fui para essa outra escola, eu brinco que eu não sei se aconteceu isso outras vezes, mas os 6 amigos que eu andava, os 6 passaram na Universidade Federal da Bahia em Medicina. Verdade. Então, aí eu brinco que eu sempre fui meio Maria vai com as outras, né? Então, tava ali andando e todo mundo, eu tirava boas notas, era bom nas provas e acabei fazendo. Bom, mas aí, claro que também é uma vocação, né? Não seria... fácil de aguentar tantos anos, né, árduos anos, né, de estudo, se também não fosse, se fosse só por causa dos amigos, perfeito, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, medicina a gente até entende, muitos vão dizer que, agora, a neurociência, né, porque normalmente você pensa pediatra, um clínico geral, né, um cardiologista, e a neurociência, como é que ela surge? Aliás, primeira coisa, o que é exatamente neurociência, doutor Júlio? Da mesma forma, a medicina que o senhor falou, né, é difícil conseguir, é difícil passar e é difícil dia a dia. Acho que o desafio sempre me chamou a atenção, né? Então, acho que a medicina, no início, acho que foi muito jovem também, eu entrei com 17 anos. É difícil você falar com 17 anos, você tem uma decisão super madura que você vai fazer pro resto da vida. Mas acho que o desafio dos colegas que estavam ali, vamos passar, é o mais difícil vestibular, vamos fazer. E eu acho que durante a faculdade a neurocirurgia foi a mesma coisa. Porque é um grande desafio em operar o cérebro até hoje.
Então, essa questão do desafio, quando você vai acompanhando, então tinha muita até hoje existe, né? Tanto que tem até uma brincadeira no mundo médico, fala o neurocirurgião pensa que é Deus, né? Isso eu já ouvi, já escutei. Tem muita brincadeira com isso, né? Então, assim, pela dificuldade, né? Pela questão técnica, pelas doenças, elas terem consequências muito graves, né? Chega sempre pacientes graves. E aí eu comecei a fazer estágio lá na Universidade Federal da Bahia, tive contato com o neurocirurgião, e aí isso me encantou. E ela é uma ciência que estuda a questão do cérebro, em resumo? Perfeito. E uma das mais novas, né? Só para o senhor ter ideia, você imagina assim, Júlio, desde quando se opera o cérebro, né? Lá atrás já tem resquícios, desde o Egito, no trauma. Na hora de uma pessoa ter uma pancada e ter algum afundamento, então tem crânios calcificados. Então, talvez ali os primórdios da neurocirurgia. Mas só foi possível operar o cérebro de alguém depois do envolvimento da anestesia. Então, é uma área da medicina muito nova. Então, foi em 1940, 1930, os Estados Unidos que começaram a fazer os primeiros procedimentos. E essa relação da operação do cérebro com a anestesia por conta da dor da abertura do crânio, por exemplo? Porque o grande questão na nossa área são duas coisas, né? Porque você tem que tirar a consciência da pessoa. Para questão de movimentação, tudo isso. E, em especial, o desenvolvimento das neuroimagens. Se eu ter ideia como é tudo novo, hoje a gente estava até falando antes, né? Internet, tudo parece que sempre existiu aí, né? A ressonância é década de 70 e se popularizou na década de 80. Então, até então, não era possível você ver o cérebro de alguém vivo. Só quando as pessoas morriam que faziam as autópsias. Os estudos a partir das pessoas mortas. Que é completamente diferente, né? Porque o cérebro em funcionamento, obviamente, né? Até para mim que sou leigo, perfeito, dá para entender, né? Que ele vai responder àqueles estímulos, se a gente pode dizer assim, né? De um médico, um pesquisador diferente, né? Do que um cérebro que não está em atividade, né? E se a gente Mas o risco também é muito maior, né? E o principal problema é isso que o senhor falou. Se você for comparar o ser humano com os outros animais, qual a grande diferença? Essa capacidade da gente de comunicação, de raciocínio. Então, o cérebro é o grande órgão que difere o ser humano dos outros animais. Então, hoje em dia, a gente tem modelos anatômicos perfeitos para pulmão, para os outros órgãos, para o próprio rim, mas o cérebro não dá. Mas os outros animais têm também o cérebro. Tem também o cérebro. Mas qual é a diferença? Se eu entendi, isso. Nunca tinha me dado conta disso, por isso estou perguntando. Existe uma diferença na constituição cerebral de um cachorro e do ser humano? Perfeito. Né? Embora ambos sejam cérebros. Isso, quando a gente vê a evolução das espécies e vê justamente os animais mais simples, né? Você pega até animais assim, vertebrados, eles têm um sistema nervoso central, que é essa possibilidade de reação, de movimentação, os insetos têm, né? Quando vai evoluindo, você vê que a complexidade aumenta. Até empiricamente no nosso dia a dia, você vê um cachorro, até ele entende, mas de um modo geral, o ser humano tem algumas áreas que houve um desenvolvimento muito grande. Qual é a parte central do ser humano? A linguagem, a capacidade de memorização, a capacidade de aprendizado. Tanto que a gente olha nos animais, né? O único animal que reconhece que a gente vai falar também de doença, né? A capacidade de entender que vai morrer, sua finitude, né? Então, os sentimentos, a linguagem, a comunicação, o aprendizado foi o grande salto evolutivo na espécie humana. Por isso que ela conseguiu dominar todo o planeta, né? E, em especial, imagine quando adoece justamente isso, né? Então, eu falo com todo paciente, quando adoece, qual o grande medo dele? A questão de minha consciência. O senhor já deve ter visto várias vezes, né? Eu quero viver até quando eu estiver compreendendo. Quando eu não tiver, eu não quero mais. Então, as pessoas têm muito... E faz lógica, né? Nossa personalidade, que faz a gente ser a gente, é o cérebro. Quanto do funcionamento de um corpo depende do cérebro exatamente? Tudo ou... Os outros órgãos estão correlacionados ao comando do cérebro ou não necessariamente? Todos estão correlacionados. Todos estão. Isso é uma coisa interessante, né? Que o corpo ele funciona como um todo. Então, de um modo geral, a gente gosta, entre aspas, de hierarquizar. Então, eu estou falando como neurocirurgião, dando uma relevância muito grande ao cérebro. Mas o cérebro depende do quê? Aqui dá até para a gente ver o coração. Pra você ter ideia, do sangue que chega, que é bombeado do coração, 25% passa pela carótida e chega no cérebro. Então, se o coração não estiver bom, a mesma coisa. Hoje em dia, para você ter ideia, a complexidade do sistema nervoso central do ser humano, o próprio intestino já tem um termo que se utiliza, né, que é o sistema nervoso intestinal. Tem serotonina, hoje já debatem a relação dos alimentos com depressão. A serotonina é o grande neurotransmissor quando a gente fala de depressão. Então, a gente hierarquiza, fala só o cérebro, mas como o senhor falou. Mas, por exemplo, para eu entender, né? Porque, de fato, se o cérebro está funcionando bem, o intestino necessariamente poderá ter mais facilidade de funcionar bem. Sem dúvida. Se o cérebro está mal,
provavelmente vai prejudicar o intestino, vai é prejudicar. isso? É que, na verdade, é um feedback, sabe? O intestino pode prejudicar o cérebro? Pode prejudicar o cérebro. Bom, então há uma interligação, né? Coração também. Mas a importância do comando está no cérebro? Toda a importância. Dá para dizer que é o órgão, talvez, mais importante e insubstituível ou não? E sem dúvida nenhuma. Só que o que a gente gosta de dizer assim, é difícil hierarquizar, porque também sem o coração o ser humano não funciona. Aí eu dou um exemplo, as pessoas começam a entender. Quando a gente diz que alguém morreu, é baseado no quê? Na parada do funcionamento do cérebro. Então, a morte encefálica é morte legalmente. Quando a pessoa diz que morreu, o cérebro parou de funcionar, morreu. Então, até a definição, historicamente, até a gente, ser humano, legalmente, né, definir quando alguém morreu, empiricamente ou instintivamente, é quando o coração parava. Sim. Então, o coração parava, a pessoa parou de respirar, você analisava, morreu. Hoje em dia, como as pessoas estão morrendo no hospital e a tecnologia aumentou muito, a gente consegue manter alguém respirando, alguém o coração batendo, sem o cérebro funcionar. É como se a maquinaria que o médico utiliza no UTI substituísse. E aí a gente surgiu, é tudo muito recente, padre, é década de 60 esse debate, né? Quando começou a acontecer, você falou assim, e agora? Quando a gente vai dizer que essa pessoa, que o cérebro não está funcionando, morreu? Aí começou a se desenvolver os protocolos de morte encefálica, que não pode ser alguma coisa empírica, que o médico diz morreu e o outro diz que não morreu. Sim. E aí hoje é protocolar no mundo inteiro. E existe diferença de um país para o outro, isso é curioso, né? Pode ter conceitos que já morreu na Europa e aqui no Brasil não morreu. E como seria essa diferença? Quando, por exemplo, no Brasil é considerado morto, quando? Isso. O Conselho Federal de Medicina se reúne, tem uma câmara técnica que analisa isso e de tempo em tempo tem modificações. 2000 e pouco tiveram algumas modificações. Por quê? Hoje no Brasil é necessário ter 2 avaliações. Então, um médico só, em outros países é possível, na Europa, vários países, um médico só pode avaliar e dizer que tem morte cefálica, né? Esse médico, nenhum dos dois, pode ter qualquer tipo de vínculo com a equipe de transplante, relação de transplante, tanto que já tiveram várias denúncias, casos polêmicos desse tipo de problema, né? Aqui no Brasil não pode, e além disso, aqui tem que ter testes e exames complementares. Então, tem todo um protocolo, um checklist que o médico segue, e além disso, um desses tem que ser da UTI ou da neuro. Porque ele tem que fazer justamente... Especialista naquele laudo ali, né? E quando a gente vai testar, a gente testa todos os reflexos, inclusive os reflexos que a gente chama de tronco, para responder isso. Se o médico tirar, ela vai conseguir respirar sozinho? Não vai conseguir. E aí, em outros lugares, por exemplo, na Europa, é um outro conceito? É outro conceito. Seria muitos deles é possível você fazer uma avaliação só. Então, o Brasil... Até porque no Brasil a gente é desconfiado, né? A gente vive isso o tempo inteiro, né? Vê coisas erradas sendo feitas, infelizmente, né? Então aqui é um dos mais rigorosos, porque precisa dessa avaliação. Às vezes quando você tem... Então esse rigor não é exatamente por desejo de qualidade, mas é por medo da falta de qualidade. Isso, né? O Conselho Federal que regula tudo isso, né? Então ele faz uma legislação, quando compara em qualquer lugar do mundo, vê que o do Brasil é um dos mais rigorosos. Então, até o teste que é necessário ser feito, né? Então, assim, quando as pessoas questionam isso, Júlio, isso não é possível acontecer, eu fiz no Brasil, é muito difícil. Porque tem as equipes de UTI passando, tem um médico avaliando. No Brasil, é num ambiente fechado, num ambiente de UTI. Então, assim, é realmente muito cercado. Uma pessoa, para ser declarada viva ou morta, então, depende principalmente da função ou desfunção do cérebro. É o cérebro que é definido. Se o coração para, ela ainda não é considerada morta, ela está viva. Isso. A grande questão é que se o cérebro não recebe sangue, poucos minutos você já vai ter uma morte encefálica. Entendi. Porque o tronco precisa de sangue, o cérebro recebe 20%, 25%. E se o sangue não está chegando direito, aquilo ali para. Então, o cérebro, para mim, isso foi minha paixão, assim... Quando você começa a estudar, é uma coisa como se eu tá passando. Uma coisa puxa a outra, você começa a ficar, gente, que... eu tô aqui já viajando no pensamento por isso. Não, agora eu entendo quando diz, né? Olha, o cérebro parou, então de fato não há mais o que fazer, por exemplo, né? O que a gente escuta. E se o senhor for imaginar, todo esse debate que a gente está tendo do ponto de vista científico, a igreja teve um papel muito importante também. Porque você começa a ter outras definições, né? Você redefine o sentido de morrer. Exatamente. Então, até então era o quê? O sopro da vida, a pessoa está respirando. As próprias familiares entenderem isso, né? Dizer assim, poxa, ele está quente, o coração está batendo, ele está respirando. E o médico está dizendo que ele não tem mais vida. Por isso que aqui no Brasil é uma resistência. O latino é muito assim, né? É uma resistência muito grande com a questão da doação. Nosso aspecto de doação, porque geralmente é trauma, é acidente, então aquela morte catastrófica, com o paciente que doa muitos órgãos, né? E tem muitos órgãos funcionando muito bem. Então a família tem uma resistência muito grande. E qual é
avaliação, por exemplo, todas as pessoas poderiam doar os órgãos? Nem todos estariam aptos à doação, mas todo mundo pode ser doador? A princípio, todo mundo pode ser doador. E o que impediria, por exemplo, qualidade de vida? Depende da doença que a pessoa tenha. Então, tem algumas doenças que elas são contraindicativas, porque você pode levar de uma pessoa para outra doença. Tem doenças oncológicas também, ela impede a doação. Então, são uma série... O Brasil, assim, é muito organizado isso. Então, você vê número de transplantes no mundo, o Brasil é referência. Questão de morte cefálica, o Brasil é referência. E o Brasil tem a grande questão que a gente critica muito. Eu, por exemplo, só trabalho no serviço privado hoje, né? Mas tem o maior sistema público do mundo. Então, em número de procedimentos, em tudo, não tem nada igual. A Inglaterra tem um mais organizado no mundo, com melhores resultados e tal. Mas toda vez que você vê coisas que dependem do sistema, você vê que o Brasil se destaca. Aí é bom a gente saber, né? Porque às vezes a gente só critica o sistema também, né? Vê que está sobrecarregado, que de fato tem aí algumas deficiências, mas é bom saber também. Acho que isso cria também na gente uma esperança, né? Dizer, bom, apesar da dificuldade, a gente tem também, em comparação a outros lugares, a gente tem também ali uma qualidade. Agora, doutor, como é que a gente cuida bem de um cérebro? Perfeito, né? A grande questão do cérebro é a gente entender. Se a gente entende que nosso cérebro é esse órgão tão relevante, eu até brinco com o paciente, a gente fala de músculo, fala de perder peso, fala de gordura, que tem que emagrecer, às vezes a pessoa esquece do cérebro. O cérebro é igualzinho ao músculo. Quanto mais você tem atividade, quanto mais você se exercita, melhor ele fica. Então, antigamente, tinha um conceito que o cérebro não regenera. Então, se alguém tem um trauma, se alguém tem um acidente, a pessoa tem um AVC, tem um déficit. O tempo foi passando, na década de 90, a gente evoluiu muito no conceito de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Se você começa a dar um estímulo, aquela habilidade vai melhorando. E é algo que o cérebro da gente ele vai criando novas conexões. O que pode ser considerado um estímulo? Estudar, por exemplo? Estudar. Uma pessoa que entra na faculdade com 60 anos, isso é bom para o cérebro, então? Sem dúvida nenhuma. Porque há quem diga assim, a gente escuta muito. Eu não consigo mais aprender. Por exemplo, eu estou querendo fazer idiomas, aprender outros idiomas. Eu, né? Pessoalmente, falando. E aí sempre a gente escuta assim, devia ter feito quando era mais jovem, porque aprendia mais rápido do que agora. Isso faz sentido ou é lenda? Relativamente faz, né? Eu gosto de explicar o seguinte. Quando você olha os trabalhos, ser humano é ser biológico. Não adianta a gente achar que a gente vai ver para sempre. A gente tem essa sensação, né? Eu acho que nosso cérebro nos engana desse jeito, né? Tem a sensação de que é muito relevante e vai viver para sempre, né? Até pela defesa da gente. Quando a gente vai vendo, chega ali naquela fase dos 40, 50 anos, que é o próximo que a gente está vivendo, isso é um declínio mesmo na capacidade de memorização. Por outro lado, outras capacidades melhoram muito. Eu dou um exemplo, e todo mundo que chega o paciente mais idoso falando isso, eu falo assim, perceba, a sua capacidade de resolução de problema. Você envelhece o amadurecimento, né? Então, a gente vai envelhecendo, a gente percebe isso, né? Antes, tanta coisa te irritava, né? Então, essas capacidades... Mas isso está ligado à experiência de vida, de bagagem carregada ou ao cérebro? É o cérebro. Eu falo que se a gente olha, né? O senhor tem muito estudo isso de filosofia, né? Se a gente for olhar a filosofia, né? O Descartes, o dilema mente-corpo, até hoje a gente carrega, né? Então a gente quer sempre dizer, isso é cérebro e isso é corpo, né? E as duas coisas estão juntas. Não é separado, então. Não é separado. Se você for ver, nossa bagagem vai estar onde? O que faz a gente memorizar, né? Tanto que é muito marcante que o que a gente mais aprendeu em neurociência, pela dificuldade de fazer pesquisa, você imagina, eu falei para o senhor que não tem um modelo anatômico e animal que dê para a gente fazer pesquisa para simular o cérebro. Então a gente aprende muito, e ninguém vai causar nenhuma lesão, né? Já aconteceram atrocidades lá atrás, mas hoje é impensável fazer isso, né? Como a gente aprende doença. Então você vê doenças como, dá um exemplo clássico, doenças de Alzheimer, né? Você vê a pessoa perdendo a memória inicialmente, a memória recente, depois a memória tardia, depois começa aquela característica que a família fala assim, deixa de ser a pessoa, né? Ela começa a perder algumas características. E acho que a dificuldade de solucionar algumas doenças é justamente porque o campo de pesquisa é absolutamente difícil, né? Muito difícil. Porque você não pode pegar uma pessoa que está com Alzheimer, por exemplo, trancar ela num laboratório e começar a esmiuçar o cérebro daquela pessoa. Então, porque ela está viva, ela precisa sobreviver ainda, né? Então, se eu estou entendendo, vai avançar a pesquisa ou não a partir de cada caso de doença, que nem sempre é igual um do outro. Talvez por isso seja tão difícil. Por isso, talvez, algumas doenças ainda não tenham respostas imediatas, como uma vacina contra aquilo, por exemplo. Perfeito. Né? Para você ter ideia como isso é recente, né? Todo o debate de bioética, que é isso, ética em pesquisa, ele surge após a Segunda Guerra Mundial. Pelos absurdos feitos pela Alemanha nazista, as pessoas começaram a perceber, dizer assim, não dá.
E para o senhor ter ideia, na minha área, na neurocirurgia, a história foi muitas atrocidades, que a gente chama de psicocirurgia. As pessoas pegaram e dizem assim, fulano, o comportamento ele inadequado, em prisão. Então a gente sabe a área do cérebro responsável pelo comportamento sexual. Vamos causar um dano lá? Então a história da psicocirurgia, os médicos fazendo, às vezes tentando manipular ou mexer no cérebro, causava lesão, só que a pessoa ficava apática. Então, depois de um determinado momento, que aí depois a gente evoluiu a ressonância e tal, virou assim, vamos colocar assim, uma barreira grande de fazer qualquer pesquisa que pudesse envolver a questão do cérebro. Então, as psicocirurgias, durante décadas, elas ficaram jogadas de lado. Essas pesquisas eram feitas como? Uma pessoa viva abria o cérebro, a cabeça e isso? Isso. Porque o que acontece? Muitas pesquisas da gente foram feitas em mamíferos, em animais. E aí você sabia que causando uma lesão baseada em pessoas que tiveram AVC tinha algum comportamento. Então tem lesões que você sabe que a causa na pessoa ela fica hipersexual. Você causa uma lesão, ela reduz o libido. Então assim, você entendia isso, né? Quando começou a se fazer, o que eu digo que aconteceram atrocidades? O médico achou assim, eu consigo, eu tenho controle daquilo. Só que tinha outras consequências. Então, mudava a personalidade das pessoas. O clássico que existiu e fez a gente entender mais que o comportamento, né, tudo está realmente no cérebro, é um caso clássico que um médico inglês chama Phineas Gage, ficou emblemático na neurocirurgia, que ele teve um acidente numa mina de ferro e a região frontal dele, que é essa região aqui da frente do cérebro, foi atingido por uma barra de ferro. E a partir daí, um médico que foi muito curioso, era médico da família, não tinha nada a ver com neuro, começou a acompanhar ele. E a família, ele ficou vivo depois, né, na época, muito primórdios da neurocirurgia, viu que ele mudou a personalidade. Então, era um homem de família, era um homem... De repente, o homem começou a jogatina, separou, começou a ter confusão, começou a ter briga, já em fase adulta, né, que não era esperado. Sim. E aí, a partir daí, começou a se fazer uma série de estudos e identificar que algumas áreas são responsáveis. Tanto que das psicocirurgias que foram feitas atrás no primórdio, que hoje completamente abolida, era causar lesão nessa região frontal. E a pessoa que às vezes tinha algum distúrbio... Provocava uma lesão. Provocava lesão. O médico provocava lesão. Então, a psicocirurgia, durante muito tempo, ela foi uma barreira. Hoje em dia, evoluiu muito a questão dos DBS, que são estimuladores cerebrais, que você consegue exatamente naquele ponto. Então, não chega a ser uma lesão, você causa um estímulo no paciente, ele fica com marca-passo. E o clássico é pro Parkinson, né? A pessoa está tremendo, aí você bota esse marca-passo, quando é necessário, a maioria com remédio você consegue resolver, e você muda. E hoje já está evoluindo mais em pesquisa, um monte de estudos nessa área para tentar fazer estimuladores para a doença de Alzheimer. Qual é a ligação da psiquiatria e da neurociência? Então está muito interligado ou não? Tudo junto, né? Para você ter ideia, eu até brinco com o paciente, a gente divide as áreas justamente que a gente não tem capacidade de entender tudo. Mas se você for ver, do ponto de vista, está tudo no cérebro. Porque, né? A gente até costuma brincar que fala assim, se o exame está alterado, vai para o neurocirurgião. Se está normal, vai para o psiquiatra ou para o neurologista, né? Porque tem coisas que o pessoal altera o comportamento e você não encontra uma causa. E, na verdade, não é que não tem uma causa. Os exames que a gente faz hoje, eles não são tão específicos para avaliar neurotransmissor, avaliar pequenas conexões. E o que o senhor falou, voltando para a pergunta do inglês, né, que o senhor começou isso, né? É a mesma coisa. Quanto mais estímulo você tiver, melhor você fica. É algo assim... Então, também uma outra teoria que a gente escuta, por exemplo, o cérebro não pode ser tão provocado porque ele pode entrar em pane... Faz sentido ou é lenda também? É lenda também. O grande questão... Quanto mais estímulo, melhor. Isso. A grande questão é o seguinte, a gente tem o limite que a gente precisa do descanso. Então, para o senhor ter ideia, quando o senhor falou de criança e adulto, né? Vamos dar um exemplo. Eu falei que realmente a memória mas quando você olha a quantidade de sono que a criança tem, então a fase grande de consolidação dos aprendizados acontece aonde? No sono. Então, quando a gente olha assim, bebezinho, 12, 14 horas dormindo, tranquilo. A gente vai envelhecendo, nosso sono também vai encurtando. Um adolescente já dorme mais do que um adulto, por exemplo, também, né? Então, existe um certo limite do descanso. Por isso que eu dou o exemplo da musculação. Se você ficar na academia pegando peso sem fim, você vai causar uma lesão. No caso do cérebro, a grande questão é que não vai ter a consolidação. Então, tem muita gente concurseira hoje em dia e tal, que vai naquele limite e aí ele passa, porque não consegue consolidar, não dorme bem, não aprende bem. Então, precisa sim da consolidação. Durante o sono, eu estou aprendendo também? Você está consolidando a memória. Então, o sono tem um papel fundamental. Tanto que, se a gente for imaginar, todas as espécies que a gente falou aqui, eles dormem. E você vê que a questão do sono, ele tem um papel muito grande, porque as ondas, tanto que tem um exame que a gente chama eletroencefalograma, que você consegue ver as ondas do cérebro, elas modificam no sono.
Então, na verdade, quando a gente dorme, o cérebro não está descansando, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Mas em que diferença? Em que há de diferença? Por exemplo, como é que o meu cérebro trabalha quando eu estou aqui agora com Perfeito. o senhor e quando eu estou dormindo? Perfeito. Se ele está sempre trabalhando, qual é a diferença? Perfeito. Tem algumas diferenças clássicas, né? Vou dar até exemplo de espécie. Às vezes não falam que o gato tem aquele sono, que ele faz se debatendo e tal. No caso do ser humano, é uma desconexão da parte motora. Por isso que às vezes você tem sonhos correndo, mexendo, você está completamente parado. Segunda coisa, a região frontal da gente, que é responsável pelo raciocínio lógico, tudo isso, há um descanso importante dela. Há uma ativação muito grande do sistema límbico e região temporal. E o sono da gente, ele tem várias fases do sono. Uma das fases mais agitadas, entre aspas, a gente chama o sono REM. Então, a gente começa a dormir, as ondas começam a lentificar. A gente passa por 4 fases de forma cíclica. Então, a gente não dorme, lentifica, tem sonho e vai não. A gente passa por esse ciclo 4 a 5 vezes durante uma noite. Por isso que é curioso do sonho, se a gente for ver no sonho, essa região da lógica, ela está um pouco suprimida. Então, por isso que às vezes o sonho é meio lógico, né? Um negócio meio sem sentido, depois você acorda, né? A questão do despertar hoje já sabe porque alguns sonhos a gente lembra ou não. Tem muita relação em qual fase do sono você acordou. Quando você acorda muito perto dessa fase do sonho, o REM que é do sono, você consegue ter uma lembrança do sono. É fato, né? Porque às vezes a gente acorda e, por exemplo, uma pergunta. Por que às vezes... E aí acho que o senhor deve ter uma resposta para isso. Isso já foi uma questão que eu já me questionei, mas eu, né, fiquei só no questionamento. Às vezes já aconteceu de eu estar muito cansado, deitar, dormir 1 hora, 1h30, durante 1 hora, 1h30, e eu acordar de madrugada ultra disposto. E eu disse assim, nossa, parece que eu já dormi todas as horas que eu tinha para dormir, né? E normalmente eu durmo muito pouco, por conta das coisas e tal. E acordei disposto. Aí eu olhei pro relógio, pro celular, disse assim, pô, eu ainda posso dormir mais umas 4 horas. E aí eu dormi de novo, e eu depois dessas 4 horas, embora eu tenha dormido mais, eu acordei depois, na hora que tocou o despertador, exausto de novo. Por que será isso? Perfeito, né? Tem uma coisa muito relevante... É alguma coisa só minha ou isso acontece... Isso acontece, né? Tem uma coisa do sono, que eu falo com todo paciente, até a medicina a gente faz isso, né? A gente tem que meio... entre aspas, assim, massificar para ter noção dos resultados. A gente fala para todo mundo, a média de sono é o quê? 8 horas por noite. E tem variação muito importante. Eu, por exemplo, como o senhor falou, durmo pouco, eu também durmo muito pouco. 5, 6 horas eu estou muito bem para trabalhar, para fazer isso, né? Às vezes eu dou um cochilinho quando tem tempo, quando é viável, né? Fim de semana, essas coisas, né? Mas assim, a gente sabe que essa hora, 7, 8 horas, ela reduz uma série de fatores. Então, a questão da memorização, ela melhora muito quanto mais você dorme. Mas é isso que eu digo para o paciente, é de pessoa para pessoa. Normalmente, o sono é ideal que ele seja direto. Por isso que uma das piores coisas para a qualidade do sono são as doenças que te despertam. Vou dar exemplo, a apneia do sono. Então, às vezes, você está dormindo, aí você ronca, aí você não consegue aprofundar seu sono, o sono não é restaurador. Segunda coisa, às vezes, refluxo. Então, às vezes, aquela pessoa que come muito antes de dormir, aí o idoso acontece muito a questão de urinar. Às vezes, ele toma remédio de pressão, precisa urinar, ou a própria bexiga, o homem tem, a próstata aumenta um pouco, então ele desperta. Então, o ideal é dormir direto. Às vezes, se eu fez isso uma noite ou outra, isso pode acontecer se está muito bem. Mas se isso for uma rotina, isso é prejudicial. Não, é um extraordinário. Mas já aconteceu, ultra extraordinário, assim, não é uma coisa que tem acontecido toda noite. Mas já aconteceu de dormir pouquíssimo e acordar já disposto. E naquela mesma noite, madrugada, voltar a dormir e dormir mais, mas acordar. Existe alguma... Tem alguma coisa no sono que a gente fala assim, a profundidade. Isso que a gente falou do sono REM. Então, hoje em dia, não sei se você conhece, mas tem muitos relógios hoje que estão melhorando muito a qualidade disso. Eles conseguem analisar o seu sono e analisam... Isso a gente faz, obviamente, no hospital. É bem frequente a gente fazer. A qualidade do sono. Então, não é só o tempo que é necessário, e sim a qualidade. Então, tem pessoas que têm o sono profundo. Então, isso que o senhor falou é bem comum. Mas a gente dá aquele cochilinho da tarde, 40, 50 minutos, você está super disposto. Que o pessoal até brinca que é o sono da beleza, né? Que é porque é justamente isso. Às vezes, você consegue aprofundar bem o sono e fica muito bem. Por que quando a gente dorme, às vezes há uma alteração do humor da pessoa? Por exemplo, eu não sei, né? Acho que é da sua área. Então, vou aproveitar e tirar todas essas dúvidas aqui, talvez inúteis para o senhor. Talvez o senhor diga assim, eu vim aqui para isso. Não, mas uma coisa que me ocorreu agora. Por que às vezes a gente dorme? Algumas pessoas, eu, né? Diria de novo, e eu já conheço um monte de gente que é assim, durmo à noite, ok, normal. Se eu dormir à tarde...
eu quero dormir a vida toda até morrer e ainda acordo mal-humorado. Isso. A gente tem uma coisa que a gente chama ritmo circadiano. Então, naturalmente, todo mundo ele tem esse ritmo. Então, naturalmente, o período da noite é o período mais adequado para dormir. O que acontece muitas vezes, não sei qual a rotina do senhor, tem pessoas que ela, às vezes modificam. Então, tem gente que fala assim, eu produzo muita noite. Então, ela começa a estudar até mais tarde e, às vezes, tem a questão da rotina. Então, se você perguntar assim, Júlio, dormir de tarde faz mais mal, é pior, melhor do que dormir à noite? Com certeza, a noite é o momento ideal para a gente dormir. Para você ter ideia como isso é curioso, tem trabalhos hoje analisando, né, que os médicos não me ouçam, né, que eu sou um deles, né, quem perde noite, ter prejuízo, inclusive aumentar a chance de ter doença neurodegenerativa, Alzheimer. Já tem trabalhos com corpo de evidência, então, plantão noturno, segurança noturno. Então, assim, o sono da noite, ele traz muito benefício. Não é à toa, né, que as coisas funcionam assim, né, de que a noite vem trazer essa... como uma calmaria, né? Como isso, algo que vai acalmar, de fato. Depois a luz do dia te faz acender. Né? Dentro dessa linha que você está me falando, que eu pergunto assim, o que é higiene do sono? É justamente isso. Eu falo assim, uma coisa óbvia da natureza. O que acontece à noite que vai fazer você dormir bem? Redução da temperatura. Então, se você está num quarto que é muito quente, tudo isso vai atrapalhar o seu sono. A luz. Então, hoje em dia, com o vício da tela que a gente tem... na cara, né? Eu tenho também. A gente deita e fica assim, depois quer dormir bem, né? E assiste aqueles seriados de guerra e tal. Cheio, televisões enormes, às vezes muito próximas da cama, né? Então, assim, o sono... E precisa disso. Redução da temperatura, a cabeça daquela relaxada, então filme, essas coisas vai prejudicar o seu sono, né? E além disso, a questão do sono também. Então, assim, todas essas coisas fazem ter uma higiene boa do sono. Não se alimentar muito. Então, tem a questão do refluxo, né? E realmente, o ideal é aquilo que toda avó, toda mãe, tudo ensina, é desligar tudo, acalmar, deitar, que aí o sono vem. E uma dúvida também, doutor. O que causa, por exemplo, um desequilíbrio do funcionamento cerebral, por exemplo? Existe uma regra ou cada pessoa uma situação, uma realidade? O que normalmente, habitualmente, causa um desregulamento do cérebro? E se isso é possível, né? Eu vi aqui, após um tumor cerebral. Então, deve ser por isso também o livro. Perfeito. Né? Esse eu ainda nem abri ainda, o presente que eu ganhei. Mas a pergunta, por exemplo... O que causa? É possível evitar, por exemplo, um tumor? Ou existe uma predisposição genética já? Então, se a minha família tem, provavelmente eu vou ter algum problema cerebral. Ou eu posso também, mesmo tendo históricos familiares, eventualmente provocar em mim atitudes, atividades, escolhas, alimentação, não sei, o sono, que eu vá redimir, evitar isso. É possível? É possível. O que acontece? Na parte do cérebro, o cérebro da gente ele é tão complexo que é uma proteção dele muito grande. Então, ele está dentro de uma caixa fechada, ele tem pouquíssima capacidade assim, de duplicar os neurônios, e os tumores, geralmente, eles acontecem muito em células que a gente está trocando o tempo inteiro. Então, vamos lá para os cânceres mais comuns. Mama, tem a questão da produção de mama da mulher e tal. Próstata, né? Produção de espermatozoide, isso e aquilo. Pele, a gente troca a pele de dias em dias, né? Sangue, né? Das leucemias e tal. Os tumores cerebrais, eles são dos mais raros que tem. E tem uma coisa também dele curiosa, é que os fatores que a gente chama fatores modificáveis, vou dar um exemplo, fumar, aumenta o câncer de pulmão, a gente sabe disso, né? A questão da mulher também, né? A questão hormonal da mama, né? Porque a mulher tem mais do que o homem, porque ela tem uma glândula mamária mais desenvolvida e tudo. O cérebro tem poucos fatores de risco modificáveis para você evitar ter um tumor cerebral. Tanto que quando os pacientes me perguntam isso, eu falo, você já viu na televisão alguma campanha de evitar tumor cerebral? Não, porque não tem. Eles são raros, que é uma coisa boa. Por outro lado, né, os fatores são fatores genéticos. A maioria deles, dos tumores que acontecem, são metástases de outros órgãos. Então, quando alguém me fala, Júlio, o que é que eu faço para não ter câncer no cérebro? Cuida dos outros órgãos. Cuida dos outros órgãos, E quando aparece, são histórias familiares muito clássicas. Então, tem uma mãe, uma tia e tal. Tem alguns tipos de síndromes que a gente chama de Turco, vários outros. Que a pessoa tem mutação genética. Da mesma forma que existe para a mama, existe também para o cérebro. Mas são muito raros. Então, a mesma coisa que eu falo para o Alzheimer, eu falo para o tumor no cérebro. Eu tive uma tia, esqueça isso. Siga a sua vida normal. Alimentação balanceada. O que mais mata hoje no Brasil é juntinho AVC e infarto. Então não preocupa com o tumor cerebral. Preocupa com fazer uma dieta balanceada, fazer atividade física, utilizar o cérebro, o senhor falou, pensando, aprender outro Aquela idioma. Perguntinha que a minha endocrinologista fez para mim ontem, voltou aos exercícios, é isso, né? É importante porque tudo isso... Aquela história, né? Eu acho que
As pessoas normalmente dizem, não gosto de academia, mas quando eu faço exercício eu me sinto melhor. É isso que o senhor está dizendo, mesmo. né? Quando a gente entende o cérebro, você pergunta assim, comer. Eu também gosto de comer, que nem o senhor e tal. A gente sempre fica nessa luta, perde peso e ganha um ciclo da vida. Hoje em dia, quando a gente vai aprendendo, a gente vê que toda é uma questão de neurotransmissor. Então, eu vi até aqui no programa uma vez e falei uma coisa que é quando a gente fala de drogas. O que acontece? Tudo isso é relacionado ao prazer. Então, o ser humano tem prazer o quê? Com sexo, com comida, com um elogio que você ouve de alguém, um like que você ganha na internet, milhares de views. Então, assim, tudo isso é uma questão que a gente chama do feedback do sistema límbico. Então, a gente recebe um estímulo dessa e a gente se sente bem. E a gente vai se trabalhando, porque aí cada ser humano é de um jeito diferente do outro. Às vezes, numa área ele consegue se controlar muito bem, na outra não. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma base genética que predispõe pessoas. Por isso que, às vezes, tem aqueles cantores de rock muito antigos que a gente fala, gente, fulano usou tanta droga e nunca viu consequência, ele trabalhando, funcional. Então, às vezes, ele tem a área dele, ele consegue controlar melhor. E a gente, por isso que eu até brinco, todo mundo fala assim, eu nunca nem bebi. Porque minha mãe brincava, na família, quem bebe muito acaba virando alcoólatra. Porque às vezes tem essa questão da personalidade. Então, o ideal, como o senhor falou, é isso, assim. Tudo está no cérebro. Você tem uma carga genética que pode predispor ou não você ter algum tipo de problema. A gente não sabe de antemão. Então, tudo aquilo que, a princípio, droga lícita ou ilícita, pode te levar a um prejuízo, evita. O álcool, por exemplo, a gente fala muito de maconha, as pessoas perguntam muito sobre cocaína, tudo isso, mas o que mais mata é o álcool. O álcool por exemplo, mata. se um pai é alcoólatra, o filho necessariamente será? Há uma chance importante. A grande chance é que seja. É que nem depressão, a esquizofrenia. Então, são doenças que elas têm uma carga genética importante. Não significa que a maioria vai ter, mas você tem uma tendência. Então, você tem que ter muito cuidado. É que nem o senhor falou do cérebro. Júlio, qual o limite disso, né? Tem pessoas que suportam uma pressão gigantesca. Por exemplo, o próprio trabalho do senhor, né? Houve problema e houve as pessoas. O senhor deve ter também colegas que não suportam tanto, né? Às vezes manda ele para outra área administrativa, porque ele... médico a gente vê também isso, né? Pra vocês terem ideia, essas pessoas que suportam muita pressão, eles têm uma profissão. Para dar um exemplo assim, para o senhor entender, a depressão, uma da consequência mais grave da depressão é o suicídio. As áreas profissionais que mais tem suicídio é médico, empresário, policial, porque ele tem uma pressão muito grande, né? E tem pessoas já que lidam muito bem com isso, né? Então, você sabe que... É interessante, por exemplo, os padres, pastores, né? As pessoas ligadas à religião, normalmente se entendia sempre, é uma questão de fé. Então, se você acredita, você nunca tem depressão. A questão do medicamento, muitos ainda acham essas bobagens, né? Você não pode tomar remédio se você tem fé, né? Então, a gente entender também a ação de Deus ali, né? Com certeza. Agora, e aí você vê padres, até alguns muito famosos, com depressão, né? E aí se entende, não é uma questão do acreditar em Deus ou não, do ter fé ou não. Aí existem também essas predisposições físicas, neurológicas, né? Então, isso é importante e que a gente só sabe disso, acho que com um pouco mais do tempo recente também, né? Isso. E eu costumo dizer o seguinte, tem um motivo para isso, porque a gente tinha ignorância, a gente não sabia muitas informações do cérebro. Aquele dilema, voltando lá para a filosofia, né? Dilema mente e corpo. Então, eu tinha uma sensação que a mente era uma coisa, o corpo era outra. Então, eu falo com todo paciente que às vezes ele está resistente ou procurar um psiquiatra, eu encaminhei, a pessoa tem a noção que ela se resolve. Eu falo assim, ó, alguém é culpado, alguém vai criminalizar ou dizer que é um absurdo, que ele não teve força de vontade porque ele é hipertenso? Né? A própria questão do ganho de peso, né, que a gente já falou, é uma coisa do cérebro, né? É o jeito que o cérebro entende aquilo. Óbvio que tem um fator criação, tem uma série de coisas. A depressão, e a gente tem um problema muito grave, porque normalmente, além da não compreensão, a gente tem uma sensação de culpabilizar. Então, por exemplo, do exemplo do suicídio comigo, é porque a profissão é muita pressão e a pessoa acaba suicidando. Tem uma base ambiental, mas tem uma base também genética. E, além disso, tem a questão do cuidado. Então, muitas vezes, a pessoa ela não percebe. Eu costumo dizer para um paciente, assim, quem não tem depressão, não tem humor deprimido, eu brinco com um familiar que, às vezes, está a esposa com depressão, o marido sem compreender nada do que está acontecendo, a vida está boa, ela se aposentou, que era o sonho dela, os filhos estão criados, todo mundo saudável. Eu costumo brincar do óculos escuro. Quem está com óculos escuro está vendo tudo escuro e ninguém está vendo. Então, quem tem depressão, muitas vezes, é como se ela tivesse uma modulação diferente do cérebro e os estímulos foram diferentes. E aí, medicação, da mesma forma que um remédio baixa a pressão, um remédio pode melhorar essa parte do estímulo dela. E a gente vê que é uma coisa absolutamente interna mesmo, né? Não está condicionada necessariamente aos fatores externos, né? No sentido que
uma pessoa rica, que tem uma vida boa, que faça o que quer, que vive como quer, vive numa casa boa, incrível, porque às vezes a gente associa isso à tristeza do não ter, né? Isso. E nem sempre essa questão tá ligada ao ter ou ao não ter, né? E a rede social trouxe isso, né? A gente vendo, né? E a gente ainda vê isso, né? Como é que aquela pessoa tá assim se ela tem uma vida tão boa, né? E aí a gente vê que é uma questão muito mais interna, que não depende exatamente de fatores exteriores, né? O cérebro, doutor, pode sempre ser reeducado? Pode. Ou ele vicia e uma vez que vicia, já era? Pode. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente pensa no cérebro, a gente pensa o seguinte, tem uma parte de predisposição, tem uma parte ambiental. Vou dar exemplo para o senhor, você vê que a ciência, a vantagem é que ela se reinventa, ela pensa novamente e tal. Historicamente, a gente dizia a diferença do o cérebro da mulher e do homem. Ah, a mulher é melhor para organização, o homem é melhor para direção, o homem é mais isso e aquilo. Não dá para dizer que são iguais o cérebro, mas você percebe que muitos desses preconceitos que a gente tinha era o treinamento. Então a menina botava para brincar disso, o homem. Então, assim, são iguais ou não são iguais, a gente sabe disso. Mas hoje a gente sabe, antigamente era impensável a mulher fazer física, engenharia, né? A própria medicina foi uma profissão durante muito tempo masculina, né? Então, assim, a gente percebe que é difícil, em primeiro lugar, a gente entender o que é da pessoa e o que é ambiental. Então, às vezes, quando alguém vem me falar disso, eu não sou muito bom. Será que você não é muito bom ou você não foi treinado? Ou você não foi estimulado, né? Então, essa que é o grande detalhe. Então, essa questão de diferenciar cérebro masculino, homem e mulher, isso é hoje em dia, na neurociência, para você ter ideia, tem uma grande neurocientista... Ambos teriam a mesma possibilidade e capacidade. A capacidade. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, se a gente for imaginar, se a gente bota essa barreira, a gente está impedindo que a mulher desenvolva. Então, assim, se você... Alguns mais antigos tinham questão, veja as salas de física, veja as salas de matemática, né? Mas você percebia que... Mas não era uma questão de preferência ou de possibilidade... De gostos em si, era a possibilidade. A possibilidade. Né? Então, as situações de poder, se você olha político, empresário, eu vi um estudo que eu achei interessante, eles botaram da Ibovespa, né, as empresas que estão em Ibovespa, acho que CEO só tinha uma mulher. Então, assim, o que isso é o fator ambiental. Então, se você pensa que todos são iguais, vão ter todos os estímulos, então é o melhor cenário. Você pergunta assim, Júlio, do ponto de vista da neurociência, é uma diferença? A diferença hormonal, né? É uma série de diferenças. Mas isso não interfere na capacidade de funcionamento, de funcionamento, né? Eu costumo dizer... Interfere no quê, doutor? Desculpa interromper, mas... Isso. Interfere no quê? Vou dar exemplo. Quando a gente olha homem e mulher, vou dizer só tempo de vida. O tempo de vida da mulher, a mulher vive em média 5 anos a mais, ou 8 do homem. Eu até brinco, quase outra espécie. Por isso a gente vê muito falar de viúva e raramente vê falar de viúvo, né? Então a mulher vive mais. A questão hormonal da mulher, ela tem um ciclo. O ciclo dela é muito forte, os desejos, os estímulos. O homem não tem muito isso, né? A questão também da testosterona. A testosterona tem relação com a agressividade, com a impulsividade. Então, assim, existe um arcabouço diferente de homem e de mulher. A gente dá para dizer isso, né? Mas a partir do momento que você tenta transpor isso para dizer que um tem mais habilidade, aí tá a grande falha. Por exemplo, pensando nisso, aquela história que uma mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e um homem não. Isso é Faz mito. Mito, isso né? Isso é mito. Tanto que a gente até hoje costuma falar que o burnout, né? Que vamos dizer que o senhor falou mais ou menos assim, tem um limite, né? Não é que tem um limite, mas a gente precisa do descanso, né? Tinha a ideia de que existem pessoas que são multitarefa. Não é que ela é multitarefa. Ela pensa uma coisa e consegue voltar para outra, mas você está pensando uma coisa por momento. No caso da mulher, às vezes é difícil de se comparar, porque a mulher, hoje em dia já tem trabalhos mostrando isso, né? O tempo que ela usa para atividade doméstica é muito maior que o homem. E sempre foi. A mãe ensina isso. Então é muito difícil você filtrar e dizer o que é de uma coisa e o que é de outra. Entendi. Porque a gente escuta muito isso, né? As mulheres conseguem prestar atenção numa conversa, fazer um serviço e talvez até pela necessidade da própria vida, né? Isso. O homem, na maioria dos casos, teve só uma atividade ao longo de muitos anos, né? A função dele era ir trabalhar e voltar para casa, encontrar uma casa feita, arrumada e preparada. E a mulher, ela era obrigada a cuidar daquilo, daquilo, né? E ainda, nos tempos atuais, sair também para trabalhar, né? Então, acho que quando lá atrás o senhor falou que o cérebro ele é educado, condicionado e treinado, então a mulher foi obrigada a treinar a condição cerebral para muitas coisas e o homem nem sempre. Acho que é isso, então? Isso mesmo. Ou estou falando bobagem? Não, tá falando perfeito. Para você ter ideia, isso é tão forte. Quando a gente bota um nicho, falar medicina.
Medicina, quando você olha as especialidades feminina e masculina, você fala, não, tem alguma coisa. Mas você vê que é muito preconceito. Tem a ideia do cirurgião, sou neurocirurgião, quase não tem mulher. Eu sou sócio de uma neurocirurgiã mulher, Diana, que fez a USP. Acho que tiveram 3 ou 4 que fizeram lá. Mas aí você começa a ver por quê. Aí tinha o preconceito antigo, dizia assim, porque o homem é mais agressivo, ele não tem medo, ele vai lá, a neurocirurgia é difícil e tal. Mas quando você vai ver, né, tem todo o peso da mulher, a questão da gestação, o fato de horas de treinamento, né, não era tão aceito na sociedade. E quando começa a abrir isso, você vê grandes neurocirurgiões surgindo mulher. E aí você parte, né, a mulher normalmente é mais delicada, é mais atenta, então, né, teria sempre os prós e os contras disso. E quando eu lido como eu trabalho com Diana, você vê que muitos pacientes gostam por isso, né, fala assim, ó, na hora de indicar, mulher mais cuidadosa. Então, não deixa de ser um outro lado de um preconceito, como, por exemplo, mas um homem, ainda atualmente, por exemplo, estudar pedagogia, né? Os chefes de cozinha, por exemplo. Isso. Hoje você tem um número muito grande de homens, né? Muito bons na cozinha. Mas por muito tempo era impensável que um homem fosse viver fazendo comida, por exemplo, né? E no meio da ciência tem muito debate assim. Ciência tem que estudar tudo. Não tem dúvida, não tem que ter preconceito, nada disso. Você pode estudar a diferença entre cérebro masculino e feminino? Pode estudar. Mas você tem que ter uma noção histórica que o que foi feito até hoje foi afastar completamente as mulheres de algumas atividades. Então, você botar uma lupa para ver o detalhe, tem um hormônio da mulher que não faz muito sentido hoje, né? Se você dá todas as oportunidades, as pessoas vão se encaixando. Então, né? no modo de ver, assim, todos são capazes de qualquer coisa. Todos são capazes de qualquer coisa. Eu costumo até dizer o seguinte, se a gente for olhar, as pessoas elas não são iguais. A gente lida no dia a dia, às vezes você lida com uma pessoa e fala, gente, que pessoa tão inteligente. Mas você olha a sociedade, a capacidade do ser humano, né? É fantástico. Porque quando você dá oportunidade a todos, você vê um craque de futebol, né? Como o Brasil tem muitos, né? Que é uma habilidade cerebral. A gente fica, às vezes, faz esse dilema mente-corpo. Acho que o cérebro não é inteligente. O cara corre, o cara faz musculação, isso não está mexendo no cérebro, é mexendo no cérebro. É a capacidade de reflexo rápido, jogar bola, tocar. E já tem estudos mostrando que os atletas de alto rendimento têm a capacidade intelectual melhor, só que ele voltou muito para essa parte física, tudo isso. Então, todas as pessoas podem ser inteligentes? Podem ser. Eu gosto de falar o seguinte, assim, a gente não sabe, até quando a gente for estimulado, qual a nossa capacidade. Então, não sei o senhor, por exemplo, musicalmente eu não fui muito estimulado. Né? Minha esposa é professora de música, né? Então ela toca desde criancinha, piano. Então, a fase da infância, da criança, é o grande momento. Você dá amplo leque para a criança ela tentar ter acesso. E aí no Brasil a gente tem o problema de desigualdade social, né? Você pega uma criança que tem amplos acessos a tudo e às vezes outras que não tem. Não dá para saber o que ele ia ser bom. Por exemplo, gostar disso e não gostar daquilo. Isso está ligado à função, à atividade cerebral ou a alguma outra coisa? Tá. Por exemplo, gosto de chocolate ou gosto de caminhar, né? Seja uma atividade física ou seja um paladar. Gosto de pão de queijo, detesto pão de queijo. Isso está ligado ao cérebro também, não? Está muito ligado ao cérebro e muito relacionado ao estímulo. Qual a grande coisa quando a gente trabalha com a questão de peso, e o senhor falou do endocrinologista, eu estava indo, você percebe que tem um grande componente do cérebro. Então, às vezes, ele dá medicação. Hoje em dia, até cirurgia, para você ter ideia, existe do cérebro mesmo. E também tem a parte comportamental. Porque muitas vezes o prazer... Eu até brinco com minha esposa, eu falo assim, eu gosto de comer porque desde pequeno o prêmio era comida. Não sei como era o senhor, mas a avó da Bahia é assim, você fez bem, toma um bolo, né? Você tá muito bem, dá um chocolate. Você vai na casa da avó, ela te dá comida. Então, tinha muita relação da comida com prazer, com afetividade. Então, você chega em casa, a mãe fala, fiz seu aniversário é o quê? Um bolo. Então, a gente tem essa questão. Então, às vezes, é difícil você separar, né? Será que eu gostava do chocolate porque eu lembro de minha avó, minha mãe me dava, era o momento do carinho, né? Ou isso é uma coisa minha mesmo, de eu ter o prazer? Por exemplo, partindo para uma atividade, então, todas as pessoas podem se educar a gostar de leitura? Perfeito. Isso é cerebral sempre. Isso é cerebral. E agora a gente tem que perceber o seguinte, as pessoas têm potencialidade diferentes. Agora, como é que a gente trabalha isso? Por exemplo, eu não gosto de ler, ou não gosto de caminhar, eu não gosto de conversar, né? Perfeito. Tem gente que não gosta de falar, não gosta. E aí você tem briga num casamento porque a mulher quer conversar demais e o marido não. E aí o marido sente, por exemplo, um exemplo prático aí, né? De casa, por exemplo, que a mulher tá a ponto de separar, ele gosta muito dela, mas detesta conversar. E ele gostaria de melhorar isso. É possível ele trabalhar isso? É possível. A gente tem que perceber assim, as pessoas elas são diferentes, não tem jeito, né? Eu até brinco com o paciente que às vezes eu falo que do lado do consultório do neurocirurgião tinha que ter uma sala do psicólogo. A pessoa passava por mim e ia para lá.
Porque eu vou dar a pior notícia da vida da pessoa, vou falar que ela tem um tumor, vou falar do risco que aquilo tem, vou falar de cirurgia, depois de tchau, dou um monte de papel. Por mais que a gente converse, é totalmente diferente da abordagem do psicólogo. Então, eu costumo dizer pro paciente, às vezes o psicólogo e o psiquiatra, ele faz, entre aspas, uma neurocirurgia na questão comportamental. E às vezes as pessoas não entendem, existe evidência científica, tanto para transtorno de ansiedade, para depressão, que o Brasil é líder mundial. A gente fica dizendo que o povo brasileiro é feliz, mas o OMS, os últimos trabalhos mostram que 10% do povo brasileiro tem transtorno de ansiedade. É um dos povos mais ansiosos do mundo. A incidência da depressão está sendo 5%, que são níveis muito altos, né? E o que a gente faz, às vezes, com o psicólogo, tudo isso? Ele ajuda você a modular. A mesma coisa acontece na religião, na igreja. Então, assim, você percebe que a própria oração, ela tem um papel. Então, assim, a meditação. Então, existe, sim, um substrato anatômico, mas existe uma série de modulações que a gente, ser humano, consegue fazer. Então, às vezes é difícil separar. Eu brinco com o paciente, vai fazer tudo. Você vai tomar um remédio. Isso que eu ia falar. Acho que é importante tudo, você faz tudo bem, né? Eu brinco com o paciente e falo assim, eu quero lá saber o que funcionou. Eu quero que funcione. Se você disser, eu estou bem, se for psicólogo, se for... Então, assim, esse trabalho conjunto que a gente chamou de multidisciplinar, sem hierarquizar, que às vezes o paciente fala assim, eu não quero remédio. Eu falei, por que o preconceito com remédio? E às vezes tem um outro, eu só quero remédio. Não quero conversar, não. Então, a mesma forma que o senhor falou desse, às vezes é o casal que vai precisar do psicólogo, de uma terapia, entender por quê, o que aconteceu com ele, que ele tem essa dificuldade toda de falar, como ele vai melhorar, né? Então, Uma pessoa considerada louca, ela é considerada louca, ainda existe esse conceito ou não existe mais? Por exemplo, antes alguém que estava, às vezes, até com alguma doença, que hoje se entende qual era considerada louca. Perfeito. Ainda existe esse conceito ou não, já não se pensa mais que alguém realmente é louco? Isso. E o que acontece? O que é a loucura, né? É uma mudança da pessoa, do comportamento dela. E que na média das pessoas, tudo em medicina é curioso, porque meio que tudo volta à matemática, né? Tem uma curva de normalidade. E tem comportamentos que eles são bizarros. Então, esses comportamentos bizarros, eles fogem à normalidade daquela sociedade. Então, é difícil você falar em loucura, insanidade. O conceito de loucura, ele muda conforme a realidade da sociedade. A realidade da pessoa, da sociedade, do período histórico. Então, hoje, o que acontece? A mesma coisa, a gente está falando de loucura, mas vamos também para depressão, né? Ficar triste é normal. Se o senhor vai ficar triste, eu vou ficar triste. Como é que você define que alguém vai ter uma depressão? Então, a ciência, ela tenta trazer isso para uma coisa mais prática. Óbvio que não é perfeito, né? Mas, obviamente, o que ela faz? Ela tenta modular aquilo. Então, tem uns critérios que a gente chama DSM, que é um Código Internacional de Doença de Transtorno Mental, que ele classifica as doenças. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa... Acontece comigo, você está muito feliz, né? Você nem sabe por que é. É o dia que você produz mais, você tem um monte de ideia, então tem aquele dia que você está mais para baixo. Isso é super normal. Mas o que faz alguém ter um transtorno bipolar? A pessoa passa aquele excesso, às vezes ela fica hipersexual, ela faz coisas que ela nunca faria na normalidade dela, né? Agressiva demais, de repente. Agressiva demais, né? A mesma coisa acontece com a questão da sua relação com os outros, né? Então, a pessoa esquizofrênica, a pessoa que tem uma doença, ela tem alucinações. O que é alucinação? A alucinação, ela vai ver uma coisa que ninguém está vendo. Então, ela tem aquela alucinação, ninguém está vendo aquilo, ela tem uma questão auditiva também, então às vezes ela ouve voz que não está vendo, as pessoas não estão. E qual o grande marco disso? Começa a ter prejuízo social. Então as pessoas que estão ao redor, no trabalho percebe, o familiar percebe. Então a medicina, o que é que ela faz? Ela organiza isso em códigos, o psiquiatra é o médico responsável por isso, porque ele vai analisar o comportamento daquela pessoa. Hoje em dia a gente tem medicações que modulam isso, então às vezes a pessoa tem aquele limite, né? De hipomania, que às vezes tem paciente que ele já conhece, fala assim, eu estou começando a entrar... Aí ele vai para o psiquiatra, ele vai. Então, é uma coisa marcada na medicina. Se você me perguntar, Júlia, é perfeito? Não é perfeito como nada na ciência. Exato, é isso que eu ia dizer, porque até porque a observação é de cada cérebro, né? E cada um é uma máquina muito particular, né? Embora eu acho que as peças sejam muito parecidas, o funcionamento nem sempre é idêntico, isso, né? Acho. No meu dia a dia na neurocirurgia é muito comum. Tipo, paciente recente, paciente, não, eu tô com isso, tô com dor, acho que eu tô com tumor e tal, papá. Aí você vai, um discurso super coerente. De repente ele foi, foi porque lá no meu trabalho e tal, sou militar, colocaram um chip na minha cabeça. Aí você começa a ver aquele discurso, aí você começa a colher. E aí você tem que entender que a pessoa, quando tem alucinação, não é culpa dela. Ela não está entendendo aquele contexto, então ela começa, e ela é inteligente,
ela às vezes começa a confabular. Confabular o quê? Ela tem que fazer alguma coisa que faça sentido. Então ela começa... Aí ela cria a história do chip para dizer, é por isso que eu não tô bem. Isso, e a gente tava brincando de internet antes, que tem tudo, né? Aí ela entra naquela bolha de pessoas... Alguém que, por exemplo, não quer tomar vacina da Covid diz que vão introduzir um chip, um negócio na veia dela. O senhor entrou isso na Covid e é verdade mesmo. O que acontece? Normalmente o ser humano ele vai se agrupando em grupos. E, obviamente, a gente assim, né? A gente quer dizer, o meu pensar é normal e o do outro não. A gente sabe que tem uma variedade muito grande, né? Só que o grande problema é que às vezes a pessoa passa daquele limite, né, da normalidade, da interferir na vida dos outros. Então, eu tenho vários pacientes que dizem, não vou tomar vacina, estou por isso e aquilo, eu ouço e tal, respeito, eu falo, a ciência, isso e aquilo. Teve um que eu operei a cabeça, gente, você operou comigo, abri baseado na ciência, mas a vacininha você está com medo, por quê? Aí você começa a entender, mas muitas vezes desses pacientes, eles entram, que é o mal da internet, eles entram num redemoinho de pessoas que só falam aquilo. Então, tem uma crítica muito grande disso, que a internet te apresenta o que você mais está procurando. E, às vezes, as pessoas... E isso é muito comum, às vezes, você que tem rede social, e eu também que tenho rede social, às vezes que a pessoa ela tem vários tipos de transtornos e, às vezes, ela foca em doença. Então, ela começa a ver doença, diz que sonhou com isso, aí foi isso. Então, essa questão do normal e o doente é sempre complicado, mas a medicina hoje ela consegue estabelecer direitinho quanto a isso. E as pessoas têm que parar de ter esse medo de ir para o psiquiatra, porque ele que vai ajudar isso. A mesma coisa acontece com depressão. Todo mundo, eu até brinco, como o senhor que é de alto rendimento, faz um monte de coisa, eu até brinco com o paciente e falo assim, eu também sou ansioso, eu tenho alguns traços, porque assim, você vai fazer uma cirurgia no outro, o que é que vai acontecer? Aí tu conversa com a família, qual UTI vai? E se o material toquei? Então... É normal ter certas ansiedades? É normal, faz parte. Eu esses dias estava bem ansioso, eu fui ajudar um evento, um tempo atrás, que a gente teve na nossa diocese lá, e eu já fiz isso outras vezes, já sabia como ia ser, a programação passou pelas minhas mãos, eu sabia, mas antes eu estava absolutamente preocupado. Isso é normal? Ou... É super normal. É normal. E às vezes as pessoas falam assim, Júlio, mas eu já fiz isso, como você deu exemplo. Várias vezes eu nunca tive isso, porque eu tô tendo agora, eu brinco, o carro tá mais velho do que era o carro antigo. Pode ser. Então a gente vai mudando. E além disso, que é uma coisa muito importante, é a pessoa se conhecer. Porque assim, quando você começa a se conhecer, você vê aquele limite, às vezes seu limite vai mudando, seu cérebro vai mudando também, suas ansiedades vão mudando, mas a ansiedade, o estresse faz parte do ser humano, né? Só que aí você tem que ter aquele limite quando você está funcionando. E perceber também quando isso não, por exemplo, não vai a um extremo, como é que eu entendo que isso faz parte do normal, está num nível normal ou já fugiu do aceitável, né? Não sei se a palavra normal talvez não seja melhor. Quando é aceitável, já passa a ser inaceitável. Por exemplo, a ansiedade, aceitável e inaceitável. É o prejuízo funcional. A pessoa percebe. Ela percebe que ela não está bem. Ela percebe que quem está ao redor está prejudicando, né? Como você deu exemplo do casal, né? Isso foi, no caso, do senhor não conversar muito, mas assim, pode ser às vezes isso. A pessoa quer ter o controle de tudo. A mesma coisa acontece, a esquizofrenia, as outras doenças é mais simples que assim, a alucinação. Então, ela vai ter um discurso até adequado em determinado momento, depois vai ter algo completamente... Está sendo perseguido por Bill Gates, não sei o que lá. Não bate a história. Mas, às vezes, essa parte, tanto de depressão e transtorno de ansiedade, é o mais difícil da pessoa notar. Do ponto de vista da neurociência, duas coisas, talvez, que eu queria que o senhor falasse um pouco para nós. Os sonhos para a sua área. Por exemplo, para um psicólogo, sempre haverá um sentido prático, alguma coisa. Alguns religiosos vão entender que pode ser uma mensagem espiritual. Perfeito. Mas... Para a sua área, o sonho, por exemplo, tem sempre algum fundamento e ele traz sempre algum sinal ou ele é uma força involuntária do corpo? O sonho foi um grande problema porque eu falei que a medicina e a neuro, ela aprende tudo baseado em doença. E não tem muitas doenças do sonho. E a gente, até pouco tempo atrás, a gente não sabia para que servia o sonho, né? Hoje a gente sabe que serve muito para consolidação. Então, de um modo geral, todo sonho tem um significado baseado no seu dia. Então, normalmente, as preocupações são as ansiedades. Só que como você tem essa inibição da região frontal, eles ficam, entre aspas, de forma bizarra. Então, assim, o sonho ele tem muita consolidação do aprendizado. Então, às vezes a pessoa está dirigindo, está pensando em dirigir, a pessoa está preopada com alguma coisa, aquilo vai ter um componente do sonho, né? Agora, como você falou, aí tem o significado. Por exemplo, eu posso sonhar que eu matei o Dr. Júlio, entendeu? E aí? Isso é um problema, uma disfunção ou é um...
É porque como você tem inibição, às vezes acontece muito no sonho, às vezes as pessoas ficam preocupadas, sonhei com traição, sonhei com isso, sonhei matando alguém, sonhei fazendo alguma coisa errada. Como há essa desinibição frontal, você tem o máximo, né? Então, o ser humano é isso, é límbico, né? Então, o sonho normalmente está condicionado também ao que eu vivi durante o meu dia. Se eu comi muito, fui dormir, o sonho pode ser um reflexo disso. Pode ser, é muito Tô preocupado, briguei no meu trabalho. Isso, Às vezes o paciente que reclama de muitos sonhos ruins, às vezes você faz uma investigação para ver se a qualidade do sonho. Então, às vezes o paciente que tem a apneia do sonho, ele tem sonho despertando muitas vezes, aquilo dá uma angústia nele e acaba replicando no sonho. E outra coisa, a diferença de um cérebro, por exemplo, né, da função cerebral de uma pessoa, não sei se, de novo, se a gente usa a expressão normal ou sadia, não sei qual é o melhor, talvez sadia, e um psicopata. O que existe aí de... Porque o psicopata não sente compaixão, não tem medo de nada, né? Não, ele não tem limite, né? De dor, de medo, ele não tem medo, né? De nada. O que acontece num cérebro? A medicina, ela não tem medo de estigmatizar, como você falou, né? Normal é normal. Você tem que ter um parâmetro, existe, né? Essa expressão normal? Existe. A doença nada mais é do que essa saída da normalidade. Obviamente, quando a gente olha historicamente, tinha algumas coisas que eram alterações ou diferenças comportamentais que não geravam nenhuma consequência e você foi tirando dos diagnósticos de doença. A própria homossexualidade já foi doença. Sim. Lá atrás, depois visto, isso não é doença. A medicina modificou, né? Então, a mesma coisa acontece. Só que, como é que você bota essa linha da normalidade e o prejuízo? Então, um paciente que tem uma esquizofrenia, um paciente que tem uma depressão, não dá para ficar falando, floreando, não. Eu falo, você tem um quadro depressivo, você tem um diagnóstico de depressão, você tem que se tratar, você tem um risco. Às vezes a pessoa está com um pensamento suicida e tem até um trabalho que é bem curioso, né? Até que os cristãos, até por muita coisa da Bíblia, eles têm uma taxa de suicídio menor. Mas às vezes o transtorno de ansiedade, por a questão do pecado ser um pouco maior, e a depressão também. E aí eu falo muito com o paciente, assim, mesmo que você não vá cometer isso, você está pensando. Então você tem que buscar um tratamento. Então a medicina... É que nem eu falo na neurocirurgia, né? Você tem um tumor, você precisa ou não precisa operar. Não tem como ficar muito em cima do muro. Você vai explicar os prós e os contras, dizer e a pessoa vai tomar decisão. No caso dos transtornos da saúde mental é a mesma coisa. Se a pessoa está com pensamento suicida, se a pessoa está com ideias negativas, se a pessoa não tem vontade de fazer as coisas durante o dia dela, né? Se nada que ela faz no dia a dia dá prazer, ela vai para o trabalho quase como um zumbi e tal, ela tem uma doença. O médico vai diagnosticar, vai dar o diagnóstico de depressão. Aí ele vai definir com ela qual vai ser o tratamento. Vai ser medicamentoso? Você aceita? Como é que vai ser? Quais são os riscos disso? Todo remédio tem suas consequências também, tem os seus riscos, né? Então, assim, para a medicina a gente tem que estabelecer. Então, a gente estabelece limite. Você me perguntar assim, Júlia, é perfeita, é modificável? O tempo todo a gente modifica. Tempo todo? O tempo todo. Mas por que eu já vi afirmações de até psiquiatras, eu acho, né? Não posso estar enganado, mas que um psicopata não tem reversão, ele não sai desse estado, não é possível reverter o cérebro da condição da psicopatia. Isso, o senhor concorda com isso, não? Eu costumo dizer o seguinte, nosso cérebro, a gente tem nossos padrões. Então, acontece, se eu der exemplo da psicopatia, a gente pode dizer ansiedade e depressão. A pessoa teve transtorno depressivo, ela vai ter que aprender a conviver com isso. Se a gente gosta de comer e às vezes ficar gordinho, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Ou parar de comer. Mas é difícil, né? A gente sabe que tem uma coisa, um substrato também neurológico, né? Da bioquímica da gente que funciona assim. Então, nada que não seja reversível. No caso do psicopata, isso tem vários trabalhos mostrando, vários que estão funcionais. Ele pode não ter aquela sensação, mas ele começa a perceber que tem um limite daquilo que pode trazer um prejuízo para ele. Então até essa questão do irreversível, da questão da psicopatia, já está sendo revisto, isso? Com certeza, porque assim, a grande questão que a gente fala assim, qual é o limite da normalidade? Eu convivo na sociedade. Então eu tenho muitos pacientes que descobriram um tumor e começa um quadro depressivo por causa daquele gatilho. Então não é que o tumor causou, foi um gatilho, ela descobriu, a vida meio que ficou meio sem sentido, ela vai aprender a conviver com a depressão. Às vezes ela tá com aquela sensação diferente do outro, como se eu falo, como é que fulano é rico, tem tudo e tá... Às vezes é o jeito dele, ele vai aprender a conviver. O psicopata é possível que ele consiga conviver em sociedade. Então, aí que entra o psiquiatra, né? A avaliação, ele dá para conviver, ele não dá. Quais são os padrões morais? Mas é sempre algo muito complexo, né? É difícil, né? Por exemplo, um assassino em série, né? Uma pessoa que mata pessoas com aquela característica.
é possível reverter em algumas situações? Isso, aí que o psiquiatra vai entrar, porque ele vai entender que tipo de doença tem, quais como os as estímulos que aquela medicações. pessoa sofre na vida para poder... A ciência da criminologia é um campo à parte, né? Que você vai pegar uma pessoa humana e tirar da sociedade, né? Por quanto tempo? É um debate filosófico do direito. E aí, né? na sua área, como é que isso é visto? Faz sentido retirar essa pessoa ou para que ela seja reabilitada, ela deveria estar ainda num convívio? Normalmente quem acaba lidando muito isso é com o psiquiatra, porque a grande questão do psiquiatra, e às vezes o paciente tem isso, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que ele tem uma doença neurocirúrgica, a gente operou um tumor e ele ficou com a sequela comportamental. Ou aquele tumor foi na área frontal, é muito comum na área frontal. Então a região frontal é muito responsável pela volição. Então tem pacientes tão excelentes, andam, faz tudo, mas a família, teve até um paciente que me marcou até porque ele era médico. Eu falei, Júlio, depois dessa doença eu casei com outra esposa. Eu tinha uma esposa, 20 anos convivendo, ela operou, ela mudou. E a região frontal é muito responsável por Mas isso. isso seria um erro da cirurgia ou seria uma consequência quase natural porque mexeu ali? É o local que o tumor está, O né? cérebro, só para a gente entender, quando o senhor fala frontal... Essa região aqui da frente. E por quê? É mais sensível? É porque é justamente a área responsável pelo comportamento. Quando a gente olha o nosso cérebro, tem áreas que elas se destacam. Então, a área responsável pela linguagem, por exemplo, quando alguém tem um AVC, teve muita gente famosa que falaram agora, né? Tá com afasia. Afasia é o quê? Aqui a gente tem, por exemplo, só para eu entender, né? A gente tem Frontal, a parte... que é da frente, occipital, que é de trás. Essa aqui a gente chama parietal. Aqui dá para ver melhor, porque tá vendo? Região frontal, daqui da frente. Temporal, que é muito responsável pela memória, o sistema límbico, que é essa questão das volições, tudo isso, né? E essa região daqui. Pra você ter ideia... Desculpa, esses desenhos que tem aqui, são outras partes ou é só uma ilustração de cores? Não, são outras partes. Isso seria o quê, por exemplo? Tudo que é mais cinza, que a gente chama substância cinzenta. Fala, perdeu massa cinzenta, essa parte daqui. Isso aqui a gente chama substância branca, que são responsáveis pelas conexões. Essa, por exemplo, a gente chama corpo caloso, ela conecta um lado do cérebro com o outro. Então, se você tem uma desconexão, um AVC nessa região, a pessoa... Por isso paralisa uma parte do corpo e às vezes a outra não. E a outra não. Então, uma área do cérebro, lado direito, movimenta o lado esquerdo. O lado esquerdo do cérebro movimenta o lado direito. E isso aqui seria? É o cerebelo, que é essa pelo equilíbrio. Vou dar exemplo do cerebelo, você já vai entender a função. Quando você bebe, se você beber, o cerebelo, uma quantidade, ele fica alterado. Então, a pessoa tem a fala, fica mais lentificada. A marcha, a questão de pegar as coisas, tá por aqui. O álcool também inibe a região frontal. Da mesma forma que no sonho, às vezes você tem essa desinibição, a região frontal tem uma desinibição na hora do álcool também. Entendi. O cerebelo é muito essencial para essa parte, do equilíbrio, da marcha. Por isso que a direção é tão preocupante quando alguém... Porque ela perde essa noção. Porque perde a noção de espaço O também. cerebelo é responsável justamente por essa modulação da motricidade. Então, equilíbrio, tudo isso entra nele. Nesse contexto, por exemplo, quando alguém cai e bate a cabeça, existe alguma parte pior, por exemplo, para que ela batendo aquela parte, a chance dela ter grandes sequelas é maior? Ou qualquer parte é sempre danosa? Sim. Eu até brinco quando o paciente pergunta isso, eu falo assim, volte para sua avó que ela vai te dar algum conselho que faz sentido. Qual a região que a avó mais tinha medo? Têmpora. Lembra? Não pode bater aqui. Por quê? Essa região temporal é a parte mais frágil, é a mais fininha do osso. Então, quando você pega essa região daqui, essa região é muito grossa. É interessante, porque se a gente põe a mão aqui, a gente sente que parece que tem uns intervalos, assim, não sei, isso aqui, né? Tá vendo? Então, essa partezinha do osso é muito, muito frágil. Então, por isso, quando você toma uma pancada nessa região, né? O próprio nocaute tem isso. Pegou na têmpora, a pessoa desmaiou, porque essa região aqui, ela é muito... Qual é a parte mais rígida? Frente ou frontal? Frontal e essa parte aqui parietal. Quando a gente vai operar, trouxe até os E por que o corpo... biologicamente, fisiologicamente, por que foi constituído assim a estrutura, o senhor sabe? É a região que mais você tem risco de contrato, né? Tanto que você tem vários animais, né, que usam isso como golpe, né, tudo isso. Então, essa região é uma região que está muito mais vulnerável. Então, tem uma proteção maior. É óbvio que, assim, depende de espécie para espécie, mas se você olha assim, o ser humano, o cérebro dele, há uma proteção, a coluna também, né? Então, a gente vira aqui atrás, né? Você vê que tem uma parte óssea tão grande para a medula estar aqui no meio, sendo protegida. Então, você tem um arcabouço muito, muito importante. Por isso que na hora que a gente vai fazer a neurocirurgia, eu tenho um canal do YouTube, às vezes bota a vídeo, gente, o que é isso? É uma broca, é uma serra? É isso mesmo. Porque para você acessar a parte do cérebro, você tem que vencer toda essa barreira óssea. Então, os materiais que a gente utiliza, é craniótomo que a gente chama, é broca que a gente chama.
que é justamente para você poder Todos os membros e todas as partes e órgãos estão sempre ligados diretamente ao cérebro. Diretamente ao Então, cérebro. uma pessoa funciona sem algum órgão, mas nunca sem o cérebro, exatamente. Sem o cérebro é impossível ter qualquer tipo de conexão. O que acontece muito, às vezes, criança, por isso que a gente aprende com doença, né? Tem crianças que nascem com o desenvolvimento de metade do cérebro, ela vive bem. Porque o cérebro, como ele tem neuroplasticidade, às vezes outra área começa a cumprir aquela função. Que seria, por exemplo, se nasce sem essa parte maior aqui, consegue. Agora, sem essas outras, seria mais difícil para algumas respostas físicas, é isso? Isso, porque cada região ela tem meio uma função. Então, assim, o tronco cerebral, só por respiração e tal, é muito impossível. A região frontal, às vezes tem paciente adulto, vai fazer um exame, porque estava com dor de cabeça, e vem assustado. Vi no laudo que tem um cisto de 9 centímetros. Fala, gente, como é que eu tenho uma parte grande da minha cabeça? Mas foi desde criança, o resto do cérebro começou a cumprir aquela função. Ele não tem déficit nenhum. Então não significa que uma pessoa que tenha um cisto no cérebro precise operar? A maioria não precisa. 2% da população acontece isso. E muita gente tem cistos no cérebro? Muita gente. Pra você ter ideia, às vezes o paciente pergunta, Júlio, como é o dia a dia do neurocirurgião? É cirurgia? Eu tô ficando com medo aqui. Pra eu sair daqui, vou procurar um exame. Não, mas eu até brinco com o paciente. Eu falo assim, o problema, eu trabalho em clínicas, em hospitais privados grandes, eu falo assim, o problema é de que tem médico demais, exames bons demais, ele descobre muita coisa. Não é ruim você descobrir, mas às vezes a pessoa é muito ansiosa, ela fica preocupada. Então, assim, 1 a 2% de estudos que eles fazem em cadáver, a pessoa morreu de outra coisa e tem cisto. Então, a grande maioria dos pacientes, eu pergunto como é o dia a dia do neurocirurgião, você vê muito incidentaloma. Incidentaloma é isso. É exame incidental, tem uma enxaqueca, 15% das mulheres têm enxaqueca, o homem vai ali uns 8%, aí encontra o cisto. Aí ele acredita que a enxaqueca por causa dele e normalmente nem sempre não é. né? Às vezes é excesso de noites mal dormidas, alimentação, né? Isso. Aí, algum outro órgão que não está trabalhando direito, é isso, né? É muito mais comum. Então, por isso que eu falo pro paciente assim, o dia a dia do meu consultório é quase metade dos pacientes que marcam isso. Eles acharam uma alteração, acham que aquilo vai destruir a vida dele. Em coluna também é muito comum. Encontrei uma hérnia, eu vou ter que operar, não estou andando direito, eu estou com dor. E muitas vezes é problema muscular, ele perde peso, ele vai melhorar a coluna dele. Então, o corpo é todo interligado, né? E, naturalmente, a gente, por ser biológico, a gente vai vivendo algumas alterações. Podem ter nascido com a gente não sabia, e outras vão surgir com o tempo. Entendi. Doutor, assim, agora a questão ainda estamos na pandemia, Perfeito. Né? Qual é, do ponto de vista, né, da sua área, qual é a realidade que a gente tem, pensando uma pandemia da Covid, tudo aquilo que a gente encontra e está acontecendo, e a gente vê que pessoas têm tido problemas com memória, né? A gente tem tido pessoas que têm dificuldade de enxergar, tem pessoas que já não escutam bem depois, tem várias sequelas respiratórias, cardíacas. E quando a gente pensa numa pandemia, quer dizer, a questão do cérebro, a questão do funcionamento do corpo, isso, primeira coisa, né? Talvez a gente entende uma pandemia quando é algo generalizado, espalhado por todo o globo. O globo. A pandemia, quem define, por isso que a medicina é bom, porque é muito assertivo, né? É a OMS. A OMS define que existe uma pandemia, então a definição deles, técnica, baseado em uma doença que surgiu em vários países de forma simultânea em característica de surto. Então a OMS, ela definiu em março de 2020 que a gente estava vivendo uma pandemia. Então a partir daí o mundo está vendo, e não tirou essa definição. Então a gente ainda está vivendo uma pandemia. Vai chegar um determinado momento que ela vai mudar a classificação para ir para endemia. Que existem várias doenças endêmicas, né? Pode ser por região ou no mundo inteiro, né? O HIV, a gente tem a dengue aqui, né? Então tem doenças que elas vêm e voltam, mas estão sempre por ali. Como a varíola agora, do chamada do macaco, que depois eu descobri que não tem nada a ver do macaco, né? Aí existem doenças que elas têm surto. O que a varíola assusta? Morreu muita gente lá no passado. Era uma doença que marcou muito. Foi a primeira vacina surgiu da varíola, né? Ela deixava lesões de pele horríveis, né, nas pessoas, porque não tinham cuidado, às vezes tinha infecção secundária. Então, foi uma doença muito forte no imaginário das pessoas. E quem viveu ali até a década de 60, né, ela era vacinada. Então, era aquela pistolinha, até assustador, você botar no Google, você vê, e dava reação. Tanto dava reação que deixava marca. Dava como se fosse uma infecção local e tudo isso, né? Depois a gente parou de ouvir varíola. Terminou, acabou a varíola no Brasil, já não vê. Quando surgiu essa varíola dos macacos, o que assustou? O nome varíola assustou muita gente. Realmente foi estranho, porque já existia a varíola
desse mesma classificação dos macacos. Não tem a ver com o macaco, é mais roedor que passa do que o próprio... Mas as pessoas iam caçar lá na África, tinha doença, acabava tendo contato com o animal. O estranho dessa vez é que está pegando de pessoa para pessoa e, além disso, em vários continentes. Então, a gente está quase 1.000 casos aí no mundo inteiro. O Brasil confirmou agora em São Paulo o primeiro caso. E a gente vai ouvir falar. Vantagem, tem vacina, diferente da Covid quando surgiu, que a gente não tinha. A forma de pegar é pelo contato direto, é o mais comum. Apesar até da Anvisa orientar o uso de máscara em voo e tal, para tentar conter. Porque é possível pegar por gotícula, mas é muito mais raro. E a gente está vivendo isso que vai assustar mesmo, né? Muita gente ouviu falar sobre isso, mas existe vacina. Estados Unidos comprou, o Brasil ainda não comprou, né? Várias partes da Europa compraram, não para todo mundo, mas para aquelas pessoas que tiveram contato com alguém. Grupos que tiveram contatos, né, com alguém. Médico, essas coisas. Quando surgem essas coisas, por exemplo, uma pandemia, um surto de uma doença que já tinha sido erradicada, de alguma coisa da sua área, as pesquisas, né? Como acontece isso? Qual é a preocupação de um neurocientista, por exemplo, assim, foi decretada uma pandemia no mundo, Covid-19. Como é que vocês trabalham a partir dessa questão do funcionamento cerebral, da questão A grande questão... Existe já, por exemplo, um direcionamento imediato, vamos observar isso aqui para poder entender... Isso. A grande questão da Covid foi o quê? A maior pandemia que a gente viveu. Então, ninguém vivo hoje viu nada igual a Covid. Então, quando uma coisa tira da nossa normalidade, ninguém nunca viu, todo mundo fica assustado. Num mundo completamente conectado. Então, os pacientes, hoje em dia, com doença, até neurocirúrgica, às vezes sabe coisa junto comigo. Porque sai na publicação científica, o jornal já aparece aqui, já está dizendo, e às vezes a pessoa diz, essa técnica... Não, é um estudo que saiu. E a Covid aconteceu nesse cenário. O que foi assustador? Foi muito rápido. Porque a gente está viajando mais, o mundo está todo conectado. A gente não tinha experiência nenhuma no lidar com as complicações dela. Então, foi gente morrendo, falta de respirar. Então, a informação e a comunicação foi muito precária no globo inteiro. Apesar de todo mundo agir rápido, a OMS anunciou rápido, ficou todo mundo meio perdido o que devia ser feito, né? E, além disso, teve a questão dos lockdowns que foram necessários, do uso de máscara, e mudou o comportamento das pessoas. Então, a sociedade, até americana e mundial de psiquiatria, falou que nunca se viu tanto transtorno de ansiedade como se viu hoje. Né? Um mal que aconteceu, as pessoas ficaram completamente assustadas. A pandemia também foi uma das maiores mortandades que a gente viu dos últimos tempos, né? E, além disso, veio a crise econômica. Então, a gente está vivendo ainda esse cenário catastrófico de quase 2 anos. As pessoas completamente ansiosas, com uma quantidade de informação gigantescas, e a gente sabe que na internet acontece muito isso, né? Quanto mais você fala, quanto mais polêmico você é, mais gente vê. E as próprias plataformas tiveram que controlar amedrontados, né? Todos, acho, Todo né? mundo amedrontado. Porque quando você tinha a notícia muito distante, eu me lembro lá no mês de fevereiro ainda, sabíamos que as coisas estavam acontecendo. Em março, muito rápido, começaram a acontecer muito perto. Quando a gente estava em abril daquele ano, estava acontecendo nos vizinhos da gente, né? Nas pessoas da família da gente. Né? Então, muita gente, né? Aí você começa a assustar, porque chegou perto, né? E aí a gente entende também essas crises, as ansiedades, né? Os traumas que vão surgindo. E como a gente resgata isso agora? Que caminho se pode fazer do ponto de vista do tratamento do cérebro para a gente... Porque não dá para fingir, não dá para acreditar ainda que acabou, porque não acabou. Temos visto ainda casos surgindo mais agora, né? Nessas últimas semanas. Como é que a gente trabalha isso? Primeira coisa, a gente olhando historicamente, porque muita gente falava assim, Júlio, não disse que a medicina evoluiu muito, né? O tempo da gripe espanhola também foram 2 anos sem nada do que se tinha hoje. E o que é que está acontecendo, né? Primeiro, a gente entender que não há comparação. A gripe espanhola, ela exterminou quase 5 a 10% da população mundial. Não foi o que a gente viu na Covid. Primeira coisa. Então, a medicina evoluiu. As tecnologias chegaram muito rápido. Hoje a gente tem remédio para evitar. Hoje a gente tem vacina. Então, chegou, né? Nesse meio do caminho, a gente tem a questão do malefício, mas que não tem jeito, do boom de informação. Então, hoje é permitido que qualquer pessoa jogue informação. Então, pode ser médico, pode não ser especialista. Isso confundiu muita gente.
E a coisa mais relevante é entender assim, a ciência ela cumpriu seu papel, todas as orientações foram dadas direitinho, a gente já tem a vacina. Ah, mas não é perfeita, tem que tomar várias vezes. Verdade, a ciência, eu brinco, quer correr ao infinito. O tempo todo você tem que estar criticando, tem que estar melhorando. Então isso até porque o vírus se transforma também, ele né? teve mutação, né? Mas já estão falando da vacina intranasal, porque o problema é a questão da mucosa, né? As próprias farmacêuticas estão trabalhando nisso, né? Então acho que esse mundo de hoje fez isso. Tudo foi muito rápido. A informação chegou muito rápido, as ações foram globais, o mundo todo agiu de forma semelhante. A vacina que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão aqui também, então foi muito parecido isso, né? E as pessoas já voltaram no seu dia a dia, voltaram com algumas sequelas. Quem teve Covid grave, quase 50% com queixa de memória, então foi altíssimo, né? Olfato também, muita gente perdeu olfato nesse meio do caminho e muita gente com questão respiratória. E junto com isso, o recorde de transtornos psiquiátricos, transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Então, o que eu digo para as pessoas? Pensar o seguinte, o pior passou, é uma doença que está em processo de controle, a gente ainda vai conviver durante um tempo com isso, né? Nada desesperador, seguir os protocolos e os guidelines pelos comitês científicos. Ah, o comitê científico diz que tem que usar, agora vamos usar máscara em ambiente fechado. Ah, o comitê científico, então seguir. Eu estava falando isso antes, na escola do meu filho orientou, volta uso de máscara. Até as instituições, elas estão fazendo análises internas. Sim. Então, assim, tem trabalhos que falam assim, teve 2 ou 3 funcionários da Covid, vamos suspender e vamos voltar para o remoto. Então, acho que isso vai ser a realidade. Os transtornos de ansiedade e depressão, a pessoa entender que é natural, ninguém nunca viu isso e provavelmente, se Deus quiser, a gente nunca vai ver isso mais na nossa existência, uma coisa tão catastrófica. Entender que a gente tem que usar os mecanismos que a gente já tem hoje. Então, acho que o ideal para as pessoas é, Júlio, eu estou identificando que eu estou com isso, procura ajuda. Não tem neuro, não consigo neuro, vai no posto de saúde, conversa com o seu médico. Hoje em dia, os remédios antidepressivos, eu sou neurocirurgião, prescrevo para muito paciente meu. Às vezes o paciente está tratando colunas e tem remédio que serve para as duas coisas, eu uso. Às vezes o paciente descobriu um tumor e está com a vida aquele caos, não vai conseguir marcar com o psiquiatra, não consegue. Eu vou ajudar também de forma medicamentosa. E o clínico geral também faz isso. É uma das doenças mais comuns, 5% da população tem depressão. Então, se ele for no posto pontuar os sintomas, o clássico é o quê? Essa vontade de não fazer nada, sempre trancado. Ele pode arrumar a desculpa que for na vida dele. Foi por causa disso, perdi meu emprego. Mas não era para você estar assim. Então, ele procura ajuda e a ideação suicida. Uma das principais causas de morte, né? O trauma é o que mais mata o jovem, né? O suicídio também tem crescido muito aqui. Então, se a pessoa tem ideação, se a pessoa pensa alguma coisa que vale a vida, pelo menos procurar uma ajuda. E como é que a gente pode, para a gente já ir encerrando, né? Eu sei que eu fiz tantas perguntas aqui, aproveitei e acho que isso é bom porque a gente, certamente são dúvidas do nosso povo. Como é que a gente pode, talvez de forma muito prática, né? Claro que não dá para dar diagnóstico, né? Em uma resposta de minutos, discernir o que é só uma tristeza momentânea, porque isso o meu cérebro vai enfrentar também, o meu corpo vai enfrentar, e o que é de fato uma doença de depressão, por exemplo, né? O que é uma depressão e o que é uma tristeza, não sei, momentânea ou a partir de uma situação, e o que é de fato uma depressão, ou seja, algo maior, né, que se estende às áreas todas da minha vida, de repente. Perfeito. Normalmente, a característica clássica da depressão é que começa a ter prejuízo. Então, a pessoa pode ter prejuízo na família, prejuízo no relacionamento afetivo, pode ter os filhos observarem, prejuízo no trabalho. Então, esse é o principal gatilho da pessoa notar que alguma coisa não está legal. E, normalmente, as pessoas começam a comentar. Então, às vezes, a pessoa dá justificativa, foi por causa disso, daquilo, mas não é natural aquilo acontecer. Segunda coisa que eu até sugiro meus pacientes, que eu descubro tumor, que faço isso, é o Google. O Google ele tem um papel muito grande se você pesquisa de forma adequada. Então, os critérios diagnósticos, o que eu médico uso, está disponível. Você bota critério diagnóstico. Às vezes, você não vai te dar o diagnóstico, mas aquilo vai servir, e nos Estados Unidos eles usam muito isso, né, que é o self-report. A pessoa faz uma triagem. Então, tanto acontece isso para depressão, às vezes o paciente que queixa de memória, será que eu estou com Alzheimer? Vai no self-report, eu faço junto, tem minimento. Então, assim, tem scores que são muito simples. Porque é justamente isso, né? A vontade, o etilismo também tem isso. Tem paciente, Júlio, eu bebo muito, mas é só, às vezes, socialmente, mas é 4 vezes por semana. Eu vai lá no self-report, que está justamente isso. Quando você não bebe, você consegue se controlar. Isso né? É bom, então, fazer essa pesquisa. Muito fantástico. E existem alguns canais, bom, no seu YouTube deve ter essas orientações. Isso, tem. E até quero indicar, né, as suas redes sociais. O senhor tem feito também um trabalho importantíssimo lá. A gente pode, e depois tem as explicações, né, de coisas, Isso. onde é que a gente encontra. Isso, O principal que eu digo hoje são as sociedades de especialidade. Então, você entrar na Sociedade Brasileira de Psiquiatria,
você colocar no Google hoje está melhorando muito a questão das comunidades de paciente. Então, por exemplo, eu trabalho com neurinoma, com tumor, são tumores raríssimos. Então, sei lá, tem centenas de casos só aqui em São Paulo. Eles conseguem se agrupar. Então, você Sociedade de Paciente Portador de Câncer de Mama, Sociedade do Autismo, do TDAH. Então, geralmente, nesses grupos, você encontra de forma muito... o Alcoólicos Anônimos tem também. Acho que é bacana, né, doutor, também a gente dizer... Às vezes eu digito lá no Google, né? Sou alcoólatra, por exemplo. Né? Então, estou em depressão. Aparece logo um primeiro link, que nem sempre é o melhor, né? Então, dá uma olhada. A fonte também que está buscando. Acho que é importante também, né? Porque às vezes clica logo na primeira coisa que aparece e às vezes a informação é mais confusa ou mais contraditória do que devia, né? Que a internet às vezes tem isso, né? Parece que quanto mais polêmico, dá um destaque ali, né? Mas eu acho que, assim, da pessoa... Esses canais mais seguros, então vale a pena se apoiar um pouco ali para discernir o que está acontecendo também, né? Com certeza. E os seus canais, o seu YouTube, a gente acha... Neurocirurgia BR ou Júlio Pereira Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR no YouTube, no Instagram, em todos os lugares são o mesmo. Tá lá, tá interagindo, eu vi que tem lá sempre informações, fui dar uma olhada antes da nossa conversa, gostei demais, porque eu achei que é bastante rico, então fica também aí a dica para você, né? Neurocirurgia BR, no YouTube tem vários vídeos e também ele tem feito um trabalho incrível ali, certamente tem um monte de coisa que você queria perguntar e que de repente já tá lá, né? Então, antes de atormentar o doutor, mandar recado direct, procura no YouTube dele, dá uma olhadinha lá, eu vi que tem muito material também nas publicações do Instagram mesmo, né? Tem bastante perguntas e respostas, tem vários vídeos lá, então dá uma olhada, vale a pena. Neurocirurgia BR, né? São os canais que você encontra. E os livros, doutor, estão disponíveis? Então, eu ganhei vários presentes aqui, olha. Né? O que seriam as últimas cartas? É de algum médico ou é a sua experiência de algum momento? Isso, todos esses são meio ficcionais, né? Então, após um tumor, eu fiz assim, seu Júlio descubra um tumor hoje, né? Porque a gente vê aqui, eu estava olhando também do senhor, vendo às vezes, né? Aí eu falo assim, quanto padre teve papel importante na ciência, né? Às vezes as pessoas não sabem. A própria teoria do Big Bang, né? George Lemaitre, um padre né, jesuíta, se não me engano, né? Qualquer coisa você me corrija, né? E ele fala isso que eu acho fantástico. Ele perguntaram, tem alguma contradição entre a ciência e Deus? Ele falou, a ciência nada mais é do que a observação do que Deus fez, né? Então, se você observa de forma metódica e tal, você chega àquelas informações, né? E aí, no caso do após um tumor cerebral, eu fiz assim, se eu, Júlio, eu vou morrer um dia, eu vou ter alguma doença, eu não sei o que vai ser. Se eu tivesse um tumor. Então, esse livro é ficcional, deu Júlio, se eu tivesse tumor, o que eu faria? E aí, os dilemas que se passam, né? Interessantíssimo. Eu falei até com minha mãe, quando viu esse livro, né? Ela falou assim, mas por que isso? Na Bahia, o pessoal é muito de energia, né? Você dá energia que você tem um tumor. Eu falo, mãe, eu lido com gente o dia todo com isso. E se fosse eu? Né? Últimas cartas de um médico é de um médico deprimido. Né? A gente, na medicina, o senhor deve ver muito isso com o padre, a gente lida com muita gente com problema de saúde mental. E o que a gente conversa, o que a gente vê, se introjeta na gente. Não tem jeito, né? Às vezes falar, o médico é meio sério, o médico... Ele vê tantas vezes notícia ruim, o policial, às vezes e bem também, da verdade, né? ninguém vai ao médico porque tá sadio, tá bem, né? Ninguém vai procurar o senhor porque diz, meu cérebro tá plenamente funcionando. E o padre também não vai ser muito diferente. Muitas vezes vão procurar a gente quando já não conseguem resolver, decidir nada. E aí os casos são sempre bem conflituosos. Então eu entendo bem isso aí que o senhor está falando. É a mesma realidade, né? Eu até costumo falar, né? Que Jesus me dizia que era dos doentes, né? É justamente isso. Então, no caso da gente, eu falo assim, eu dou provavelmente piores notícias da vida de várias famílias. Né? Tá aquela família toda, eu vou ter que dar a pior notícia, né? E a solução também não é das melhores, né? Que a solução é operar. Vai ser o que é necessário, né? Mas ninguém quer ser operado da cabeça, né? Explicar os riscos, tudo isso, né? Então eu digo assim, quando você começa nesse processo de entender que nós somos seres biológicos, nós vamos viver aqui, nós vamos morrer, nós vamos adoecer, eu falo por todo paciente, eu falo, você vai ter o seu lado racional de decidir praticamente o que vai ser feito, como o senhor deve acontecer também, né? Se eu pega alguém com algum problema espiritual, você vai orientar, né? Vai ter o ponto de vista prático, né? E as últimas cartas do médico é isso, né? Médico, né? A gente lida tanto com saúde, mas tem até uma pesquisa do CREMESP aqui, médico tem a média de vida menor do que a média da população, que é curioso, né? Que teoricamente tem poder aquisitivo e tal. Mas eu acho que também é o fato, né? Cuida tanto de todos e às vezes não cuida de si, né? É o que a gente tem encontrado na minha categoria aqui, né? E é uma frase que a gente tem dito muitas vezes, o cuidador precisa ser cuidado, né?
Talvez seja por isso esse índice, né? O médico se dá tanto para todo mundo e às vezes acaba ficando ele próprio sem o cuidado que ele ofereceu, né? E às vezes o que acontece muito, quanto mais informação a gente tem, Eclesiastes mesmo fala isso, né? A gente parece que sofre mais e a gente nega mais, né? Então as coisas aparecem, a pessoa, não é nada não, é por causa disso e daquilo, né? E as últimas cartas do médico foi por isso, né? Após o tumor foi por isso. E Estruturando de Ideias foi quando eu tive meu filho, né? Que hoje tem 7 anos. Aí eu fiz uma cartinha, vários textos dessa fase, Isso eu já né? estava lendo aqui, achei muito interessante, muito interessante. O oração que o senhor citou no primeiro foi justamente isso, que assim, o cristão desde pequeno, né? Eu sou evangélico, sou batista, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, por não ter nenhum familiar médico, tinha muito aquela celeuma de que, assim, entrou na faculdade de medicina, vira ateu. E eu convivi com muito amigo ateu. Desses 6 mesmo, grande parte deles são ateus, né? E você ficava sempre naquele dilema, né? Porque você começa a entender o funcionamento do corpo, você começa a ver... E como foi essa administração? Eu disse que estava encerrando, estou encerrando, não se preocupe, doutor. Mas como foi essa administração, assim? Porque não é tão simples, né? No meu caso, foi assim, meus pais, né? Eles se converteram e tal, maiores, então eles tinham muito essa questão, né? Então a gente foi criado em igreja, meu pai não conheceu o pai dele, né? Minha mãe tinha uma relação, né? A mãe só que criou, né? A realidade que tem muitas vezes pessoas que não têm... Do nosso povo mesmo, do povo da média mesmo, né? Meu pai, tanto que meu nome é Júlio, por causa do pai dele que ele nunca conheceu, só sabia o primeiro nome, né? Então, assim, ele tinha muito isso. E a igreja deu um reforço muito grande, né? E aí, quando você vai para a medicina, né? Por não ter nenhum médico, você cria uma celeuma do mundo paralelo, né? Que a pessoa não vai acreditar. E para mim foi bem curioso, porque eu sempre fui muito curioso, né? E a medicina, se você é curioso, normalmente você é bom médico, né? Então, eu fui muito nesse caminho de entender as coisas, mas eu sempre tinha essa questão, que talvez o Jorge Lemaitre, que era padre também, tinha muito disso, assim, como se o Deus que é a gente, ele não vai gostar de uma curiosidade, de você saber, de entender como o corpo funciona, o cérebro funciona. E de não precisar ver esse embate, né, entre o Criador e aquilo que ele criou, né? Ao contrário, a gente conhecer a criatura a fundo para entender também o seu Criador, né? E na minha área do neuro, eu até falo com os pacientes, eu tenho muito paciente cristão também, eu falo, eu falo assim, a própria Bíblia tem, às vezes, um que escreve como jovem endemoniado, outros como jovem epiléptico, né? O que era médico, né? Então, assim, você vê que às vezes o conceito para a pessoa, porque minhas doenças, ela tiram a pessoa da normalidade. Então, a pessoa que está bem, ela tem uma crise convulsiva, para quem está olhando, ela grita, ela se debate. Era considerado um demônio, né? Em muitas épocas, né? A lepra, né? Era considerado uma maldição, então... No Covid a gente viu muito isso, né? As pessoas misturando, às vezes falam, gente, é doença, é saúde, nós somos seres biológicos. Deus está acabando com o mundo, por isso mandou o Covid, né? A gente ouve de tudo ainda. O tumor cerebral vão ter pessoas boas, pessoas ruins. Então, assim, acontece com todo mundo, né? Se você entende isso, você vai lidar melhor com a doença, né? Então, acho que a minha questão com a medicina, até brinco com o paciente, às vezes pergunta, Ju, precisa ser cristão, você vê milagres e aquilo. Eu sou um técnico, né? A habilidade que Deus me deu foi de estudar, de fazer minhas coisas. Então, o que eu vou fazer, né? Eu faço minha oração, eu faço minhas coisas, mas nosso papel é papel técnico. E de se entender um instrumento também, né? Com Porque certeza. Deus, embora não precise, quis contar conosco, né? Com Então, certeza. ele conta comigo como padre e, por que não, eu acredito piamente nisso, ele vai contar com a sua vida sendo médico. Então, a ação dele passa pela sua ação, pela sua vida, pela sua inteligência, né? Pela sua profissão, né? E isso é bonito a gente entender. Por isso também não tenho nenhum problema quando alguém precisa tomar um medicamento, quando a gente precisa indicar, por vezes, atendendo as pessoas, né? Que acham que às vezes é um problema espiritual e você tem que dizer não é. E às vezes eles até acham, né? Vou procurar um padre porque eu tô com um problema espiritual. E de repente você vê que aquilo é um caso de depressão, aquilo é uma crise de pânico, aquilo não tem exatamente uma dimensão espiritual. E aí você diz, parece que algumas pessoas ficam até decepcionadas. Elas, não, é espiritual e querem brigar com aquilo. Porque as pessoas têm essa dificuldade ainda, às vezes, de entender, né? É uma doença e não é uma falta de fé, né? Perfeito. Se eu ter ideia como isso é chocante, o senhor falou do espiritual, às vezes com o meu. Você faz uma ressonância, não encontra o tumor, a pessoa fica triste. Ela preferia, às vezes, ter um tumor no cérebro do que... Porque dá a ideia de fraqueza, que ela não foi forte, né? Então... É um dilema também, né? Porque às vezes você, acreditando, claro que existem essas realidades espirituais, porque a gente acredita nisso, mas que às vezes não são realidades espirituais, são físicas, são fisiológicas, são, né, cerebrais, enfim. E eu falo com todo paciente, é tratar tudo, né?
Você tem, você vai, você também vai ser tratado, mas você não pode negligenciar Exatamente. E escolher qual doença você tem, né? Exatamente. Então você vai tratar conjuntamente. Doutor, já aluguei muito o senhor aqui hoje, olha, eu já fiz mais perguntas do que eu tinha direito. Eu quero agradecer, olha, os presentes, eu vou ler, já comecei a olhar, gostei demais. Se as pessoas quiserem encontrar, os livros estão disponíveis. Eu até mando de graça, posso mandar para eles. A editora Livros, é isso? Isso. E tem um PDF também, não tem problema nenhum. Eles entram em contato através das redes sociais. Pode ser neurocirurgiabr@gmail.com e aí manda pedindo qualquer que aí eu mando, não tem problema nenhum. Mas aí PDF. Também ajudem lá, né, minha gente? Não vamos pegar também assim, né? Fazer só o pedido. E, repito, né? Acompanhe as redes sociais, tem um trabalho muito bonito. Eu quero agradecer ao senhor. Obrigado. Ó, a gente sempre faz um carinho também. Muito tem uma caneca nossa para o senhor lembrar da gente. Obrigado. Né? Para rezar por nós, para dizer, ó, cuida daquele cérebro lá para funcionar bem. É uma alegria tê-lo aqui. E o meu vai ser o cérebro. Não, eu tô com vergonha porque eu brinquei no começo, mas eu tô muito agradecido. Vai ser... Quem sabe a gente começa a lembrar os nossos convidados, além deles oferecerem todo o conhecimento, ainda deixou uma lembrança, eu agradeço. O senhor ajudou e ajuda milhares de pessoas, né? Que eu falo com todo paciente, o que é mais importante do ser humano chama informação. Então a comunicação, você informar, às vezes é melhor do que você procurar o melhor médico, a pessoa entender o que está acontecendo com ela. Então esse papel, ainda mais quando você bota em rede social, as pessoas vão procurar lá e vão estar encontrando. E eu fiquei muito feliz de saber que o senhor viria por conta dessa diversidade de conhecimento que a gente teve. Com certeza. Né? Um pouco mais de 1 hora de conversa, que provavelmente tirou muitos mitos de alguns que estão lá do lado de lá, né? Que de repente pode ajudar uma pessoa que estava pensando que não tinha jeito, que tem jeito, que pode procurar ajuda, que tem direito à ajuda, né? Porque também quando a gente está aqui com um público que está muitas vezes diretamente ligado à religião, inclusive de achar que é um problema que a pessoa provocou e às vezes não é algo que ela escolheu necessariamente, às vezes é um desfuncionamento, né? Uma pecinha fora do lugar que ajustando aquilo ela volta... É como uma máquina mesmo, né? Funcionar plenamente. Então... E a própria medicina fez isso por um tempo, né? Tinha até mães que tinham personalidade que gerava esquizofrenia no filho. Imagine, crueldade com a mãe sofreu, né? Então a ciência é assim, né? Ela vai evoluindo e as pessoas vão entendendo. Não é isso, não é culpa da mãe, né? É todo eu processo. Agradeço. Tá. Eu sei que o senhor tem um dia, como diz ali, né? Cheio, repleto e ainda escolheu estar aqui com a gente. Então... Que Deus possa abençoar muito por isso e que seu caminho seja ainda mais frutuoso e iluminado e que muitas pessoas possam viver curas através também das suas mãos, da medicina que passa pela sua vida, das suas pesquisas. Parabéns. Parabéns e muito obrigado. Espero que seja a primeira vez de outras e que prepare-se, porque eu ainda tinha outras perguntas, então a gente depois tem que marcar aí um segundo papo. Se o senhor diz assim, não, aquele padre não chega, ele fala demais, ele pergunta demais. Trouxemos até coisa de cirurgia. Não, foi maravilhoso. Tem os equipamentos, eu gostei muito. Muito obrigado. Fica também aberta a porta aqui, quando o senhor tiver algum projeto, alguma coisa e quiser que a gente possa também mostrar ao povo, será sempre bem-vindo. Muito obrigado. E é isso, minha gente. A você que nos acompanhou aqui, não deixa de seguir, né? As redes sociais, está sempre aparecendo aí. Foi um papo muito interessante. A gente até não conseguiu muito abrir as perguntas aí para você falar, mas eu tenho certeza que depois o doutor também vai dar uma olhada, vai ver os comentários e valeu a pena, né? Eu sei que valeu a pena. Então, compartilha com alguém. Até esqueci de falar isso ao longo, o papo estava tão bom. Compartilha com alguém esse vídeo, essa conversa, manda para alguém. Porque é conhecimento que a gente tem aqui, né? Está à disposição de vocês, de alguém generoso que veio partilhar com a gente. Não deixa de seguir as redes sociais, de se inscrever nos canais, porque isso ajuda também a projetar essa informação para mais longe. Seja os nossos aqui, seja do Dr. Júlio, para que ele também continue encontrando ali resposta. Comenta lá, manda uma mensagem para ele. Se essa conversa também te ajudou de alguma forma, faz um carinho também para ele, mandando a sua mensagem lá também, tá bom? Fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Uma alegria sempre ter vocês aqui. E semana que vem tem mais do nosso PadreCast.